Começando mais um podcast, Vendendo Maringá, e um podcast especial, mais que especial. Central Imobiliária no pedaço, Nelsinho, é isso mesmo? É isso aí, Central de Negócios Imobiliários. A gente que hoje volta a gravar num estúdio novo, uma estrutura fantástica aqui da Adventure, e é o nosso primeiro programa no estúdio novo. Bem e isso. com a honra de ter a Central... A nova parceira nossa. Central de Negócios agora. Imobiliários aqui com a gente. Cara, né? não tinha que só agradecimentos, né? E tá sendo uma honra receber essas figuras hoje aqui, né? Pois é. E que figuras para Maringá e região. Pessoal, E quem não conhece essas pessoas que estão aqui, né? exatamente, não só pessoas do mercado imobiliário, mas também que são assim referências do mercado imobiliário, atuam em várias frentes, não só em suas empresas, mas em várias instituições do mercado imobiliário e também da sociedade civil organizada. Então é uma honra ter nesse primeiro programa dessa série aqui da Central de Negócios Imobiliários Vendendo Maringá, duas figuras como o Silvio Vata e a Marisa Macanhã. Acertei? Acertou, parabéns. Acertei. E é muito legal. Lembrando, pessoal, que essa vai ser uma série de entrevistas sobre o mercado imobiliário, falando sobre a história dessas pessoas, das empresas, para mostrar como que a Central hoje reúne algumas das melhores imobiliárias de Maringá e com referência de qualidade, de prestação de serviço. E nós vamos falar bastante sobre isso nessa série aí de podcasts que a gente vai gravar aí ao longo do tempo, que logo, logo vai estar à disposição não só esse episódio, como outros, tá bom? E outra coisa, Nelsinho, a organização, né? A Central tá de parabéns. Eu acho que voltou com tudo. Parabenizar vocês. Vocês estão à frente. Então, que nem o Raul Gil fala, né? Então, eu tiro o chapéu para vocês. Que vocês continuem prosperando no mercado. Tá aqui a logo. Olha que coisa mais linda. Tava vendo agora há pouco. Tá bonito. Tá legal. E agradecer também o nosso amigo Lira por tudo, né? Como que é, Silvinho, Carlos que é o Lira. novo... O CMO da Central Imob. Isso é chique demais. Cara, o negócio tá revolucionando o que a gente não imaginava. E Maringá merece. Com Maringá certeza. é referência no país. Não é à toa que é considerada a melhor cidade do país. Isso aí. E não só, eu vi agora recentemente, né, uma matéria mundial, né? Olha Maringá, cidade verde. Referência Então, mundial. referência mundial. E já que Maringá é considerada a melhor cidade do país, estamos aqui com as melhores imobiliárias de Maringá. É isso aí. E lembrando, pessoal, que a gente vai deixar sempre na descrição do vídeo também o link da Central. Então, se você quiser procurar os imóveis que tem no site da Central, também as imobiliárias que são parceiras, né, da Central de Negócios. Enfim, vai estar tudo aí à disposição. Né? E dá um like aí, né? Dá uma curtidinha na nossa acompanha a página aí na gente. Vendendo Maringá. Tem um monte de Nós coisa. estamos no Instagram, no YouTube e a Central também, né? Também. Bom, mas eu queria começar pela presidente. Não, primeiras damas, né, Silvinho? Você faz a Silvinho. honra? Claro, com Você certeza. né? libera aqui para começar com essa figurinha emblemática. Essa coisa, ó, tava falando, elogiando a beleza, né? Ó, Isso aí. abrilhantou aqui as nossas caras feias, redondas, Exatamente. com essa beleza aqui. Mas, viu, Marisa? Primeiro, dar os parabéns pelo trabalho que você vem fazendo diante da Central. Eu sei que você pegou num período que não era fácil, bem no auge da pandemia. No auge da pandemia. Cada um, né, ali com aquela... resolvendo seus problemas, sabendo como resolver isso, ainda mais nesse mercado imobiliário que também, de certa forma, acaba sendo afetado por isso. E seja bem-vindo aqui a Vendendo Maringá. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Amigos de longa data, nos conhecemos há tanto tempo. Verdade. Antes aqui batendo um papo, conversando coisas que a gente Gostoso. já fez juntos, né? É um prazer estar aqui, é um prazer falar de Maringá, é um prazer falar da Central. Como você comentou, realmente, eu assumi a Central, logo em seguida teve a pandemia, foi um momento muito complicado. Só que eu acho assim que esses momentos complicados é que nos mostram ainda mais a necessidade da gente se unir. Tá junto. Eu falo assim, a gente não conseguia se reunir presencialmente, mas a gente se reunia online para debater, porque era tudo muito novo para todo mundo. Sim. Então, a gente não sabia ainda como reagir. Então, quando você senta com outras pessoas, quando você conversa, troca ideias, isso é muito bom. E todos ganham, os clientes vão ganhar, porque os clientes também estavam perdidos naquele momento. Ninguém nunca tinha passado por isso, né? Então, eu acho que foi um momento interessante, assim, complicado, mas interessante. A gente também fez a feira de imóveis online, também. Acho que foi
Se eu não me engano, acho que foi a segunda do Brasil, uma tinha sido feita em São Paulo, Sim, mas assim, só com os imóveis de uma determinada construtora que a gente conseguiu fazer. Grande mérito ao nosso amigo Silvinho, que é um parceirão para viabilizar essa feira, assim como o Subcem, as outras pessoas que ajudaram. Mas a gente começou a fazer coisas diferentes. Então, eu acho que entrar na pandemia foi legal. Mostrou para mais gente que a gente precisa se unir. Fortaleceu bastante, né, Marisa? Eu Exato. Eu acho que a Central, Nelsinho, sabe? Ela é um exemplo para o Brasil todo. Não só para Maringá, tá, Marisa? Mas para o Brasil todo, a gente percebe que vocês têm sido um espelho para as demais cidades. E o pessoal até brinca, né? Se Maringá é desunida, é que você não foi para outras cidades. Maringá ainda, igual você estava dizendo, né? Na pandemia ela veio, mas ao mesmo tempo vocês perceberam que a gente precisava da parceria, do fortalecimento, da união. Sim. Então é isso que eu acho que faltava um pouquinho. E a pandemia eu acho que veio para dar uma abertura de olhos para todo mundo, falar assim, nós não somos nada sem ninguém, né? Então eu até brinco, né, Nelson, que a gente fala que não adianta a gente escalar uma montanha, Silvinho e Marisa, se não tiver ninguém junto com você, porque quando você chegar no topo da montanha, não tem ninguém para te aplaudir. Isso é verdade. Você tem que ter esses parceiros para poder te aplaudir. Então você vai chegar lá e o pessoal vai aplaudir. E a Central, eu acho que ela já veio justamente para fortalecer. E vocês estão de parabéns por tudo que tem feito, viu? Quando eu participo de bastante coisa, então eu viajo muito, conheço muitas outras cidades por causa do Cresce, visitando, e você vê como é diferente. Quando a gente comenta que na Central, o que a gente, agora que um pouco eu lembrei do futebol, o pessoal fala assim, nossa, não, aqui o povo não senta nem na mesma mesa porque brigam. Eu falo, não, Maringá é diferente. Maringá, a gente não só senta na mesma mesa, como a gente brinca, como a gente bate papo. Agora eu e o Silvinho chegamos aqui, um tirando o sarro do outro, a gente tem essa intimidade, sabe? Então, o mercado imobiliário se dá muito bem. Né? E isso é bom. Eu falo assim, a gente tem que ter uma visão de que não adianta eu melhorar só a minha empresa. Sim. E querer que os outros... Não, quando a gente se reúne tudo, onde você vê que todas as imobiliárias estão melhorando, estão adquirindo mais conhecimento, isso a sociedade ganha como um todo e o corretor de imóveis sai mais valorizado. Sim. Porque não adianta uma empresa estar bem preparada e o resto do mercado não, aí todo mundo vai falar assim, para que eu preciso de corretor de imóveis? Para que isso? Não, a gente tem que estar bem preparado e dando o atendimento que o cliente necessita. Né? E para quem não conhece a Marisa, né? A gente viu ali, Grupo Massaro. Grupo Massaro, olha que beleza. E a Marisa do Grupo Massaro. A Marisa é responsável pelo grupo, né? Uma diretora, né? Só que assim, Marisa, a gente costuma dizer o seguinte, antes de falar um pouquinho do que você faz, da tua empresa e tudo, queria perguntar assim, de onde que você vem, se nasceu aqui em Maringá, porque nós estamos vendendo Maringá, né? E a gente quer saber um pouquinho da tua história, onde você nasceu. Já sei que vocês perguntam a idade, acho isso bem... constrangedor, né? Calma, bem o Marcelo vai perguntar depois. Marcelo, então tá bom, vou me preparando psicologicamente. Estou brincando. Eu nasci em Francisco Beltrão, no Paraná. Eu vim para Maringá para fazer faculdade, eu fiz biologia aqui na UEM. Aí, isso é interessante. Aí, logo no final do curso, eu engravidei. Aí, casei. Casou. Aí nós fomos para o Japão, então eu morei 5 anos no Japão. Foi uma experiência bem bacana. Você quer saber até onde chegou o mercado imobiliário até aí? Não, foi bem rápido. Falando, porque assim, bem rápido é modo de falar, né? Então a gente ficou no Japão e lá do Japão. Mas no Japão vocês fizeram o quê no Japão? É porque o Massaro trabalhava lá, né? Sim. Aí primeiro ele estava lá sozinho, daí depois ele veio para cá e eu fui para lá com ele. Tava com as crianças já ou não? Sim, já. 2? Aí, lá do Japão, eu entrava muito nos sites, porque o brasileiro, quando está fora do país, ele investe em imóveis no Brasil. Isso continua da mesma forma até hoje. Né? Você pode ver que a gente tem muito cliente que vem de fora e eles investem no Brasil. Então, eu ficava procurando nos sites, olhando. E de lá, a gente investia no Brasil. Aí, voltando para o Brasil... Em que ano que foi isso? Eu fui para em 97 e a gente voltou em 2001, 2002, assim. Sim. Aí, chegando no Brasil, a gente já veio meio que focado. A gente tinha vindo para passear algumas vezes durante esses 5 anos, mas dessa vez nós viemos focados que não voltaríamos. Naquela época, eu comprava jornal, né? Dá até saudade. Sim. Dá até saudade. Comprei o jornal, vi lá, procura esse sócio para imobiliária.
Aí a pessoa aqui se achou expert. Imagina, gente. Já eu tava... fico tantos anos olhando os sites, eu entendo tudo de imóvel. Falei, não, Massaro, vamos entrar em contato, porque eu achei uma ótima ideia. Eu entendo tudo de imóveis. Em Maringá. Em Maringá, isso, quando chegou em Maringá. Doce ilusão, né? E por que escolheu Maringá? Desculpe cortar um pouco. Não, eu estudava aqui, o Massaro também já verdade, estudava perdão. aqui, então a gente se Fez conhecia. o UEM. Isso, Fez exato. biologia na UEM. Na UEM aqui. E gostava da E cidade. o Massaro também. Sim, adorava. O Massaro fez administração na UEM. Administração na UEM. Não, adorava. Maringá é uma cidade que você vem para cá para estudar, mas é difícil você querer voltar para essa cidade, né? bem isso. E a gente vê hoje na imobiliária que os pais vêm visitar os filhos, dali a pouco os pais querem ficar também, né? É bem isso. Mas eu, naquela doce ilusão de achar que o mercado imobiliário era só procurar um imóvel ali no site, falei, vamos ficar sócios do imobiliário. Aí fomos procurar a pessoa do anúncio. Coitado, né? Porque esses dois não entendem nada, né? Eu empolgadíssimo, Massaro, calma. Mas que eu sou muito focada. Eu sou do tipo assim, quando eu decido alguma coisa... Colocou aquilo na cabeça... Aquilo vai. Vai. Não importa como. Tudo bem que eu descobri como funcionava depois. Empurrando. Mas não tem problema. Bem. Coloquei agora vai. Aí a gente ficou sócio. Cerca de um mês nós perdemos o sócio. Ele veio a falecer. Foi muito triste. Agora imagina, a gente não entendia nada. Nosso sócio veio a falecer, uma pessoa muito querida. A gente teve pouco contato, mas assim, eu sou muito grata a ele, até porque tinha outras pessoas que queriam ser sócias dele na época. E ele falou, Escolheu não, você. Sim. Vou pegar essa doida. É mais ou menos isso. Não, a gente tinha feito N planos, eu e ele. Sabe? Então, essa morte dele foi bem chocante para nós. Qual que era o nome da Mas ele- imobiliária, Maria? Guilherme Imóveis. Guilherme. Mas ele, nesse caso, ele já tinha uma carteira de locação? Tinha. alguma Estava coisa bem no de comecinho, mas tinha, sim. Tinha, E ele estava sim. procurando um sócio para somar Isso, com ele procurando ali. sócio. tudo. E eu achei que aquilo lá era ideal. Mas, assim, eu fui descobrir tudo que necessitava mesmo depois que ele veio a falecer. Porque aí eu falei, gente, precisa de Cresce, que até aquela época eu não sabia o que tem que ter precisava. tem porque que ter o Guilherme tal. tinha, né? A gente Silvinho, acaba... pra que cresce, Silvinho? Não, mas você imagina o seguinte, eu fui praticamente adolescente para o Japão. Sim. Aí eu voltei, o Guilherme... Quase bióloga, né? Exato. O Guilherme tinha Cresce, tudo. Para mim era só ficar sócio e sair vendendo imóvel igual... Né? Não, e como muitos imaginam até hoje também, não é verdade? Sim, tem muita gente que imagina E assim, não é assim. Não, eu vou trabalhar na imobiliária. Tem um do negócio, Silvio, tem um ou lá tal na de- Massaro, depois eles têm o Cresce, eu não preciso. Tem um tal de Cresce, tem uma tal de lei de inquilinato, tem uns negocinhos aí que tem que saber. Não me apresentaram esse Cresce ainda. E eu né? acho Mas ninguém assim, falou, né? Ninguém avisou, né? Cresci, né? aí a gente foi atrás de aprender. E como eu falei, agora não volto atrás do que eu falo. Falei, não, agora a gente vai aprender. Na época, a Unicesumar tinha curso presencial de gestão imobiliária. Procurei o Sebrae, fiz tudo quanto é curso que você imagina. Eu fiz, assim, eu tenho uma época assim que eu pensei, nossa, eu vou enlouquecer. Mas eu falei, é questão de honra. Não, Agora vai pra frente, E porque a com gente não vai crianças desistir. pequenas. Com crianças pequenas. E ainda era a síndica do prédio, porque tudo recai assim, Mas sabe? ela nem gosta de se envolver Parabéns, com essas coisas. nós dois estamos de parabéns. Olha, senhor. Eu sou síndico do meu Olha, atualmente, falei, não. já há 6 anos. Das duas, uma, ou enlouqueço ou vai dar tudo certo. Aí fomos atrás ser de síndico, né, aprender, sabe? E aí eu vejo assim que esse meu desconhecimento ainda hoje é muito comum das pessoas. Quando elas pensam que elas estão encontrando um corretor só para ir lá mostrar o imóvel para ela. A gente não precisa de uma pessoa para mostrar imóvel. Então, É o conhecimento dessa pessoa. Momento de sabedoria agora. Vamos lá. Momento de sabedoria. Repete. Por favor, o que a Repita. pessoa tem que saber que não é só entrar no mercado imobiliário assim. O que ela precisa, se ela dá um conselho aí para a pessoa se aprofundar mais nisso? O que precisa saber mais? Eu estava me referindo mais à sociedade, de como ela vê o corretor, que é só um apresentador, um aproximador de partes. Isso não é verdade. Agora, o corretor que chega ao mercado, como foi o meu caso, achando que a gente é só aproximador de partes, ou você dá a louca como eu fiz, fala, não, eu vou à frente, vou aprender, porque eu não vou voltar. Tem que estar muito ciente. Você tem que conhecer muito bem. O mundo está globalizado, a informação ela está para quem quer. E você tem que conhecer melhor o teu produto, você tem que conhecer melhor o teu trabalho. O especialista é você. Você vende conhecimento, você não vende imóveis. Sim. Então, as pessoas têm que saberem
Quando você está vendo um imóvel com o cliente, com um corretor de imóveis, a segurança que você tem. Isso aí. É uma pessoa que ela tem que estar inscrito no CRES, que é E a fiscalizado. segurança, né? Eu acho que a segurança é passada justamente pelo conhecimento. Sim. Quanto mais conhecimento você tem, mais você vai passar segurança para quem você está atendendo. Com certeza. Você já tem uma resposta mais na ponta da língua, mostra que você realmente tem conhecimento e também você prevê alguns problemas, né? No futuro, né? As pessoas, muitas vezes, a gente ouve falar de alguns problemas que houveram com corretores de imóveis, e aí depois a gente vai ver, não eram corretores. Não eram corretores. Então, eu sempre recomendo, está tratando com o corretor? Vê no Cresce. Vê se está cadastrado, porque o Cresce é uma autarquia federal que fiscaliza os corretores de imóveis, fiscaliza o bom andamento do mercado imobiliário, para que não prejudiquem a sociedade. Então, está vendo imóvel? Tem que ser com o corretor. Sim. E consulte se ele tem Cresce, para evitar problemas, né? Procure um especialista. Isso, eu falo bastante. Procure um especialista, com certeza. Eu falo bastante que na área do Cresce, né, a gente vê a classe do seguro. Se vai fazer seguro, faça com corretor. Tem o slogan deles já, né? Sim. Então, é mais ou menos isso que a gente tinha que começar a abordar junto à classe. Vai comprar o imóvel? Faz com o especialista. Com o corretor. Cresce, não é verdade? Sim. Tá na hora já da classe começar a criar um slogan e soltar. Teve uma época do seguro que soltava muito outdoor na cidade. Eu não sei se... E adesivos, né? Quem era corretor de seguro tinha nos adesivos no carro. E é mais ou menos isso que a gente tem que focar. Mas é o seguinte, né, Marcelo? A gente fala assim, procurar um especialista, né? Sim. E eu falo de mão cheia, assim, com muita propriedade. Se tem um cara que é especialista nesse negócio, tá na minha frente aqui, né? Porque o Silvinho, gente, para quem não sabe, já está no mercado faz bastante tempo, mas ele não só trabalha com isso, mas ele vive isso. Dá para ver isso, né, Marisa? Sim, com certeza. Ele vive o mercado imobiliário. E é inspirador ver como o Silvinho vive o mercado imobiliário. E é legal eu estar na tua frente para te falar isso. Obrigado. Então, assim, eu queria começar também a contar um pouquinho a história do Silvinho nesse mercado aí. Mas antes de falar alguma coisa, eu vou cortar já a apresentação do Silvio. Mas o que eu quero dizer, eu, Marcel, na parte de cartório, que a minha vida toda eu fiquei 30 anos, mexo só com documentos, e vendo vocês atuando como parceiro durante todos esses anos, eu sempre falo, vocês não são vendedores, vocês são encantadores. Vocês têm que encantar o cliente de vocês. Sim, com certeza. A experiência, É o encantamento que faz o negócio acontecer. O imóvel está aqui. Mas se você mostrar N possibilidades, dá para fazer isso, dá para colocar isso, coloca aqui que você... isso que você vai vender para o cliente. Você vai vender um sonho, né? É o encantamento. Então é essa que é a palavra que eu quero passar para vocês gestores imobiliários, corretores, que vocês são encantadores. Não é qualquer um que vende uma coisa. É muito difícil, é dificultoso. Então eu tiro o chapéu, falei no começo aqui, tiro o chapéu para vocês, encantadores de pessoas, não é verdade? Então vamos lá falando do Silvinho. Então. Silvinho, então queria que você contasse também pra gente um pouquinho dessa tua história aí. A gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui, que começou até antes mesmo da própria empresa, né? Você já entrou nesse mercado aí. Mas queria que você falasse desde quando você começou a trabalhar. Não, onde nasceu. Onde nasceu. Eu não falei da idade da Marisa, ainda bem. Sorte dela, isso, né? Agora, já passou, né? Já passou. Mas contasse um pouco da tua história, nasceu onde, chegou quando em Maringá e aí para chegar aí no Silvio Vata. E um prazer, uma satisfação tê-lo aqui com a gente, viu, Silvinho? Bom, obrigado, Marcel. Obrigado, Nelsinho. A gente veio para Maringá entre 60 e 61. Eu nasci em 59. Então, 63 anos. Já respondi também. Tá? A gente inicialmente veio morar lá na Zona 5, e aí na Rua José do Patrocínio, com a Nelson Abrão na época. Sim. Brinquei muito lá dentro da enxurrada, e depois meu pai resolveu morar mais no centro da cidade, porque a cidade acabava muito lá. O pai ficou sabendo da cidade, estava abrindo, qual que é a história? Meu pai sempre trabalhou com café. Tá? E aí ele trabalhou durante muitos anos numa empresa do grupo Miyamoto, que era do grupo Fujiwara, aqueles grandes de Cornélio Procópio, que tinha o Matsubara, que tinha os grandes times de futebol. A maior fortuna na mão de japonês na década fora do Japão, para vocês terem uma ideia. Nos anos 60, meu pai comprava e vendia café para eles voando de avião.
Você tem uma ideia. Em 60, né? Em 60. Então era uma coisa diferenciada. Meu pai resolveu vir morar aqui mais para o norte, e aí ficamos entre morar em Mandaguari ou Maringá. E aí, quando vieram para Maringá, meu pai resolveu comprar essa casa. Provisoriamente a gente morou na José do Patrocínio. E aí meu pai ficou entre comprar uma casa, eu me lembro muito bem disso, eu era pequeno, mas eu me lembrava, morar em frente a uma casa, em frente ao Marista, ou na Rua Luiz Gama. E a gente acabou ficando lá na Rua Luiz Gama, lá onde tem um prédio hoje, um Manari. De lá, eu comecei a trabalhar prematuramente lá no Tiradentes, porque era muito amigo de Depósito família. Tiradentes? No Tiradentes, né? Que é próximo onde você morava Isso, ali. que chamava Depósito Tiradentes, não era o centro comercial. E antigamente, desculpe cortar você, eu fiquei sabendo hoje, antigamente era uma loja de calçados, o Tiradentes, eu não sabia. O proprietário, seu Alfredo, ele tinha na esquina, era calçado, Nelsinho. Sim, sim. Só fiquei sabendo hoje, você está falando do Depósito Tiradentes, porque hoje de manhã eu tive com o Miguel Fernando, da Maringá Histórica, Sim, sim. em homenagem ao meu avô Antenor Sanches, falando justamente do Depósito Tiradentes, que o meu avô que ajudou a sair o alvará do comercial Tiradentes na época. E o Silvio, o pai do Silvio, morava pertinho ali. Meu avô morava na Joaquim Nabuco. E a maior dificuldade que eu até brinquei hoje lá era em Maringá, que você saía com um sapato, com um tênis, era a terra roxa, e voltava com um salto de barro. E daí na entrada da casa do meu avô, Nelsinho, que eu lembro muito, era aquele limpa-pé, o famoso, como que é? Pé rapado. Pé rapado. De ferro, né? Mas você pegou isso também? Não peguei, mas eu lembro do meu avô, senão casa eu dele... iria perguntar a sua idade. Não, 43. Mas é daí que sai a expressão o pé rapado, porque você tinha que... E Maringá tinha muito disso, né? Tinha. Na tua época... Eram todos pé rapados. Todos né? pé rapados em Maringá. Terra roxa, né? Terra vermelha. O material chegava para o Tiradentes em grandes caixas de madeira. O seu Alfredo sempre foi uma pessoa muito inteligente e muito econômica. Então, por várias vezes, eu ia lá no final de tarde, ou no meio da tarde, desmontar a caixa, classificar as tábuas que eu desmontava. Se você estragava a cabeceira da tábua, ele ficava bravo. E eu tinha um pedaço de trilho que eu passava boa parte da tarde desentortando prego e classificando, para poder ser reutilizado na confecção das gôndolas. E aí transformava. Eu me lembro várias vezes... Você tinha que idade quando você começou lá? 11 anos, 12 anos. E aí, eu me lembro assim, por exemplo, as camisas vinham com uma cartolina, um papel fino, para poder proteger, e esse papel era utilizado e mimeografado na época para ser utilizado para poder escrever. Então, nada se perdia no Tiradentes. Mas isso aí é... Calma aí. Você aproveitava Vamos agora para explicar para a nova geração o que é mimeografada. O que é um mimeógrafo. Porque o pessoal fala, mimeografado? Que língua é essa? Nem máquina de escrever o pessoal não sabe ainda, imagina mimeógrafo. Mimeógrafo era um papel que você utilizava, que fazia uma pressão de positivo ou negativo, você datilografava ou escrevia. Depois ele tinha um contato com o álcool. Aí você conseguia replicar a tinta que ficava impregnada qual cor que papel, saía mesmo? Na cor que saía, um azulzão que manchava a mão, né? Cheirinho de álcool. E aquele cheirinho de álcool. Vinha a prova molhadinha na tua mão, assim, né? Era bacana, né? É assim, pessoal, quando o Xerox não era tão assim, qualquer um tirava cópia ou imprimia na impressora uma cópia, tinha que usar o mimeógrafo, inclusive, para provas e tudo mais na escola. E depois, em 73, 74... eu já tinha começado a fazer esporte e tinha a pessoa que patrocinava a natação em Maringá era o seu Moreira, ele tinha uma imobiliária chamada Promove. Talvez, e para mim talvez não, seguramente no meu pensar, a pessoa mais criativa do mercado imobiliário que eu conheci até hoje, então já rodei muito o mercado mundial, era o seu Moreira, e uma pessoa com quem eu tenho minha grande estima e admiração. E o seu Moreira morava bem em frente ao Maringá Clube e me convidou para ser office boy da empresa dele. Então, eu trabalhei desde 73 a 74, um tempo lá nessa imobiliária chamada Promove. Meu desempenho da natação foi bom. Eu fui convidado para nadar fora de Maringá, representando algumas cores das grandes equipes. Eu na época, tinha uma universidade chamada Gama Filho, no Rio. Sim, muito conhecida. Ou você nadar como atleta semiprofissional no Pinheiros, em São Paulo.
Isso já em 76. 75, 76. Federado já naquela época. Já federado, eu já tinha alguns recordes brasileiros, eu tinha uma situação boa, né? Sim. Já tinha, eu me lembro assim que era por questão de 2 ou 3 segundos eu conseguiria a vaga olímpica naquela época. E era um sonho que eu desejava, né? Sim. E aí meu pai falou, pro Rio você não vai. E não fui para o Rio, mas fui nadar em São Paulo. Nesse intervalo, meu pai tinha um jornal em Maringá, pouca gente sabe disso. É um jornal chamado Folha do Norte do Paraná. Folha do Norte do Paraná eram de 3 integrantes, a de Assis, o Antônio Augusto de Assis, o Jorge Fregadoli e meu pai. Legal. Para quem não... E aí, agora, curiosidade para vocês, 2 colunistas sociais, sabe como é que eles chamavam, não? Frank Silva e Joel Cardoso. Sim. O repórter de esporte, Valdir Pinheiro. Tá? Eupídio Serra e o Serra, o irmão dele. Sim. E aí, na época, o Moraci, o Pardal, o Franquinho, eram os fotógrafos, e era uma coisa maravilhosa que a gente trabalhava lá. Também trabalhei em jornal. Uma época também. E desta época, em 76, meu pai resolveu se aventurar no mercado imobiliário. Me ligou para mim, eu estava em São Paulo, eu vou abrir imobiliária. E eu fiz um curso no Senac. Aonde, pai? Senac. Pô, bacana, então vamos lá no Senac, né? Chegou no final do ano, eu voltei, porque eu estava tentando engenharia lá em São Paulo também, para poder estudar e treinar. Aí meu pai falou, não, volta aqui, vamos tentar alguma coisa em Maringá. E aí eu voltei, falei, eu quero ver esse negócio de curso aí de corretor de imóveis. Acredite se quiser. Fui lá no Senac, me matriculei. Precisava o quê? Segundo grau completo, né? Na época era o científico, época, né? Eu apresentei o negócio científico, me matriculei. Matriculei, olhei aquele monte de gente de muita idade, falei... A legislação, na época, para você ter uma ideia, Nelsinho, 16 anos de idade. 16. Não entendia nada, 16 para 17. E aí terminei o curso do Senac. Agora você tem que ir lá num lugar chamado Cresce. Aonde? Lá em Londrina. Para quê? Para se matricular. Beleza, eu fui lá em Londrina me matricular. Para ter o Cresce. Moço, tá tudo certo aqui, tá? Me dá tua reservista. Falou, não tenho, eu fiz 17 agora. Ano que vem eu tenho. Ano que vem eu tenho, agora eu não tenho, né? Não pode. Aí, mas falei, tá aqui, eu entreguei o curso, eu tenho aqui, né? Eu já fiz. Não, então você vai ter que ter tutor. E durante um ano, eu imagino que eu tenha sido talvez o corretor mais novo do Brasil, precoce, né? Sim. E tive tutor durante um ano trabalhando no mercado imobiliário. O tutor foi o pai? Não, foi um corretor que, infelizmente, eu não me lembro, mas era de Londrina, meu Londrina tutor. mesmo. Londrina mesmo. Que a delegacia, na época, era em Londrina. E é porque, assim, mas era engraçado, né, que a época eram pessoas mais velhas, né? Bem mais velhas, que iam para o mercado do imobiliário, né? Não, pra você ter uma ideia, Nelsinho, a dona Luísa Dutra, daquelas pessoas, dona Luísa Dutra, que era a esposa do seu Joaquim Dutra, que tinha a televisão, que tinha o rádio, que teve Cultura, o jornal, da Rádio Cultura, o Grupo Cultura, tá? Eles iam lotear a área rural deles. Você nem imagina onde era. Era lá depois da Perimetral, ao lado do cemitério, que era o primeiro, antes do Jardim Novo Horizonte, que é o Jardim Social. Depois da rua Monsenhor Kimura. Olha só. E ela estava justamente fazendo o curso do Cresce para poder fazer o loteamento. Olha, esses eram os meus parceiros de trabalho. Né? É isso aí. E bacana, você vê como que é, né? Isso aí a gente está falando ali, segunda metade da década de 70, né? E você vê praticamente onde que Maringá já parava, né? Maringá parava lá, na Perimetral, né? Na Perimetral, né? O social, ele pegava ali o São Francisco ou não? Era pra baixo. Atrás do São Francisco. Atrás, né? Atrás do São Francisco. Atrás do São Francisco, onde acaba a rua no São Francisco. Exatamente ali. isso. Bem ali. É verdade. Então, foi aí nessa época, e com 16 para 17 anos, que eu comecei administrando aluguel. Meu pai... 16, 17 anos eu não conseguia fazer nada, né? Então eu comecei a trabalhar com aluguel muito prematuramente, buscando casas de aluguel, rodando Maringá. Tinha uma imobiliária chamada Pilar, perto onde a gente está, que era da família do Tamashiro. Eu me encontrava sempre com ele, porque eu tinha uma Monarch
barra circular. Aham. Tá? A minha era vermelha e o cara, do filho do dono da Pilar era uma verde. E por vezes, Maringá era tão pequeno, a gente se encontrava procurando as casas para alugar. Era muito divertido. Bacana. Mas é legal, justamente o que o Silvinho está falando. Sei como que é, né? Na época, você ia batendo porta em porta. Porta em porta. Tem imóvel para alugar, não tem imóvel Era para assim, alugar. é. E de bicicleta mesmo. bicicletão, né? Eu, graças a Deus, tive um pouquinho na época do cartório, também com 17, 18 anos. Meu avô tinha 18, porque eu ganhei um carro daí. Daí meu avô fazia eu pegar de carro e lá pegar antigamente ali na Centro América, do seu Beni. Daí eu ia lá na Centro América, pegava todas as pessoas que tinham comprado os imóveis, né, assim, e Silvinho e Marisa. E eu não escriturou. Quem não escriturou ainda? Quem não fez as escrituras ainda? Daí não existia... Tinha o correio, né? Mas não existia telefone naquela época. Era muito difícil pessoas que tinham acesso ao telefone. Sim. Quem tinha o acesso, porque vendia, né? Na época você vendia... Não era cota, era ação, né? Era ação do telefone. E daí eu ia nas casas e batia nas casas e falava, tudo bem, Marisa? Tudo. Então, eu vi que você quitou, parabéns, você foi quitada. Você já quitou lá o teu terreno junto às loteadoras Centro-América. E eu percebi que você ainda não fez sua escritura. Então, eu visitei Jardim América, Jardim Universo, Parque das Laranjeiras. Parque das Laranjeiras. Nossa, eu visitei N loteamentos desse jeito. Quando eu comecei, menino com 17, 18 anos, visitando para poder justamente para abrir o mercado. O meu avô Diógenes falou assim, moleque, se não colocar para trabalhar, ele vai virar um menininho de rua aí, né? Tive o prazer de poder estar trabalhando com o teu avô, né? É um bom tempo de mercado que eu estou, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar com o teu avô, na época ainda, salvo engano, era na 15. Na 15 com a Duque, sabe? Eu achava um prédio maravilhoso. Alto, aquelas lindo, cortinas roxas, vermelhas, lindas. Coisas lindas, maravilhosas. Você trabalhou quanto tempo lá, Silvinho, com ele? Você chegou a trabalhar com ele? Não, eu tive negócios. Negócios com ele, mas não trabalhou com ele, não. Não, mas tive negócios, né? Sempre, com ele, constantemente, sempre. né? Aquele jeito muito sóbrio dele, muito discreto de conversar. Cigarro aceso. Sempre. O bicho fumava pra caramba. Mas é interessante, né? A gente... Saudades, né? São momentos que a gente tenta... Tenho certeza que você está voltando teu HDzinho aí. Sim. E lembrando desses momentos, você desentortando prego, você arrumando as camisas, aproveitando. São aprendizados da vida que a gente leva. E você viu que ele com 16 anos ele já descobriu o que era Cresce, né? Isso. Agora a Marisa... A Marisa demorou. Não. Mas o que a Marisa fez... Ela tá quietinha ali. Mas o que ela fez, assim, muita gente faz, sabe? Eu sei, eu tô brincando. Ainda mais na época, quando o pessoal que vinha do Japão, vocês dois principalmente, ia, né? Então o pessoal ia para trabalhar e muitas vezes ia só o marido, né? E ficava mandando dinheiro, investindo em Maringá, né? Sim, e ninguém imaginava que Maringá fosse dar o boom no mercado imobiliário tão bom, a cidade, né? Mas a Marisa não só descobriu o que era o Cresce, como presidiu o Cresce, né? Gostou tanto desse tal de Cresce? Gostei mesmo. Mas, no caso, eu fui para lá junto, né? Então, imagina, quando você fica muito tempo fora do país, você fica totalmente por fora do nosso país, né? E eles sempre falam até que os decassegues eles têm que pensar um pouco antes, procurar um psicólogo, não fazer nenhum investimento, principalmente nos primeiros 3 a 6 meses, para você se adaptar novamente ao país, à moeda, porque a gente fica muito perdido. Claro que eu não segui nenhum dos conselhos. Sim. Eu acho que foi o primeiro domingo que a gente chegou aqui, já comprou o jornal, já falei, é isso e vamos. Eu te dou um conselho e falo, tá. E até hoje ainda tem muito esse movimento, né? Do investimento de brasileiros que moram no Japão e investem aqui. Estados Unidos, Europa, Portugal, a gente teve bastante também. A gente fez muita venda direta do pessoal que estava lá, que comprava parcelado. A gente teve a maior carteira de administração de telefone do norte do Paraná, para você ter uma ideia. Sabe? Então, esse movimento que a Marisa fez era uma coisa que a gente respeitava muito, porque confiança é uma taça de cristal. Bem isso. Tá? Então, ela quebrou. Um abraço, né? Você não tem mais. Então, uma coisa bastante séria que a gente aprendeu de uma forma diferenciada. Até porque eu falei que eu tive muita sorte com as pessoas que eu trabalhei. Você acredita que eu conversava de negócios com Guido Nogueira, com Hermelindo Bofer, Sim. sabe? Com o seu Jurandir,
o pessoal do Banestado que me frequenta até hoje, que a gente conversa, eu tive muita oportunidade porque eu tive bons conselheiros. Sabe? Seu Adão de Oliveira, na época do Bancial, do Banco Financial, sim, uma pessoa que me acolheu muito. Eu conseguia fazer as coisas prematuramente, por quê? Porque as pessoas confiavam em mim. Até uma coisa muito interessante, tem uma imobiliária chamada Bolsa de Imóveis. Lembra disso? Sim, lá do cartório. Sim, ao lado do cartório. O seu Amadeu, que era o dono da imobiliária, tinha sido meu gerente de banco. Sabe? E era relação assim, eram relações de confiança, aquilo que se transmite. Sim. Que, inclusive, não entrando no assunto e prematuramente entrando no assunto, foi justamente neste motivo que gerou a gente se unir e criar a Central de Negócios Imobiliários. Sim. Que por sinal, maravilhoso, né? Uma coisa... A base de tudo foi a confiança. É isso aí. 2000, né? Se eu não me engano. Exato. 2000 que a Central começou a se reunir para... A Central... Eu lembro, inclusive, dessas reuniões. Eu lembro do jornalzinho que vocês... Ficava no cartório, era muito O que aconteceu é que as pessoas não gostam de falar, porque, lógico, os episódios, como diz meu filho, e Silvinho, um dia que você vai assistir, eu cito muito você, porque ele falava, pai, eu não gosto de pessoas que sejam cavaleiros do apocalipse e só portadores só de notícias de tragédia. Tá? Mas eu preciso passar algumas histórias para contextualizar, para as pessoas entenderem. Tinham várias discussões de divisão de comissão anteriormente. Sim. E aí o que aconteceu? O mercado tinha se moralizado, mas ainda sobravam alguns resquícios. Sim. Que Maringá sempre foi uma terra de boas pessoas. Tá? Numa conversa que a gente teve com o Cleverson, da Imobiliária Bela Casa, o Vanderlei, da Imobiliária Delta, eu conversei com eles, e na época não tinha tanto conhecimento assim como eu tenho hoje. Falei, olha, a gente tem que ter confiança, respeito, tá, e credibilidade, tá, da gente poder fazer negócio e eu ter certeza que eu não preciso ir ao cartório para que, na época, na volta, você me faça a prestação de contas da divisão de comissão. Sim. 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 Então, eu precisava confiar. Aí a gente fez esse grupo de 3. Falei assim, e na época eu sabia que eles pertenciam à maçonaria, eu falei assim, é como na maçonaria. Sim, é isso mesmo. Ou você está dentro ou você está fora, não tem mais ou menos. Sim, ou você ajuda ou não ajuda. Ou ajuda ou não ajuda, ou é ou não é. É isso aí. E aí, conversando com eles, a gente se juntando. E a gente foi agregando conforme a gente tinha mais um na confiança. Foi aí que a gente foi havendo os convites e entendendo assim, olha, este é bom. Não, isso eu já passei por alguma dificuldade, eu não quero, porque esse a gente não gera confiança, ou não tem respeito pelo mercado. E a gente foi se agregando. E acontecia muito isso aí, né? O Silvinho, eu lembro que o pessoal, por exemplo, colocava a imobiliária lá, a Silvivata. Daí o Silvivata que recebia a comissão total. Eu era parceiro do Silvinho. Daí eu ficava... Os corretores viam no cartório, rapaz. Mas o Silvinho pegou 100% e não me deu a minha outra metade. Acontecia muito disso. Sim. Antigamente. Foi exatamente por isso que a gente fez. E a gente dividiu e a gente gerou essa confiança entre nós. Sim. Tá? E aí foi crescendo e o mercado foi consolidado, a gente passou pelas primeiras dificuldades, a gente tinha alguns embates para poder estar discutindo onde a gente ia publicar, depois a gente teve as publicações na época nas impressões, nos jornais, como é que a gente ia fazer, sim, começar a discutir preço, e na crise é muito interessante, né? Boa parte das entidades, na crise ou nos profissionais liberais, eles se espalham. É isso mesmo. Ou se aglutinam. Isso. Sim. E a gente se aglutinou. E a gente criou o jornal, a gente criou esse fortalecimento, criou a parceria. Na época, me lembro muito bem, era o Hudson, que era o presidente do Secov. Isso. Tá? Eu conversei com o Hudson e falei, Hudson, nós temos que fazer uma coisa de confiança. A gente gerou a feira de imóveis e falou assim, eu vender o teu imóvel. Mas como, Silvio, na época, o Hudson da Tuparandi? Falou, simples, eu pego, tenho meu cliente, levo, faço a parceria que você vende, a gente divide comissão. Acabou. Qual é o problema? Eu tenho clientes que têm um imóvel. Sim. Acabou. E aí, eu me lembro muito bem quando eu fui buscá-lo lá, ele morava na época no Martim Afonso, e a gente foi para a feira de imóveis, e aí falou assim, eu vou espalhar isso no Paraná. Eu falei, espalha, porque eu acho que a rede é uma coisa muito importante. Aí, juntando esses dois raciocínios de divisão, de partilha, a partilha, o cooperativismo, é que eu acho que entrou nesse espírito da Central. Legal. Que a coisa funcionou e ficou bacana, e
e ficou bem interessante hoje. Sim. E aí tivemos gratas surpresas, e aí não é por estar na presença da Marisa, por uma benesse de Deus, a gente passou por esse período de pandemia, crise, guerra na Ucrânia, e a gente teve a Marisa na gestão. Como ela mesma se posicionou, ela não foge da encrenca, ela enfrenta. Tá? E, graças a Deus, ela gosta da encrenca. E ela gosta da encrenca. Então, graças a Deus, a Marisa... Na verdade, é até aquela coisa, né, Silvinho? É o perfil de liderança, né? É o perfil de liderança. Ela falou que ela chegou aqui, né? Aí na hora que ela viu, ela tava, eu vou assumir a imobiliária, eu vou fazer. Aí já estava síndica do prédio. Depois, e por onde ela passou, ela foi líder. Ela, né, teve cargo de gestão, né? De maior, né? Nova, né? Nova Então, de tudo, né, Marisa? E assim, é engraçado, né? Que e lá no começo, né? Porque a gente, quando passa por esses períodos mais difíceis, a coisa é assim, né? A gente não quer... E uma coisa que eu nunca esqueço que a Marisa falou assim, e na minha mão isso aqui não vai acabar, não. Na minha mão... Na central, na minha mão não vai acabar isso, não. A central. Porque a central... Vou pegar, mas não vou deixar porque acabar. são várias coisas, né? A gente mora numa cidade que tem um associativismo à flor da pele, né? E é uma associação, a central, né? Então, ela tem, claro, o intuito de fazer um mercado de qualidade, um mercado de confiança, mas ela tem essa coisa de ter associação, das pessoas se relacionarem bem e uma ajudar as outras. Sim. E isso, eu falo que a gente também muito lá envolvido dentro da ASSIM, dentro do Conselho do Comércio, né? Então, a gente sabe que Maringá respira isso. E eu repito o que você falou, não podia estar em melhores mãos agora. Porque está fazendo uma revolução de novo na Central e retomando aquilo que a Central sempre foi. Então, parabéns. Obrigada, fiquei até constrangida. Agradeço. Mas eu realmente gosto de desafios, assim, eu falo. Eu não desisto, sabe? Eu falo que se for para eu entrar numa guerra, eu entro para ganhar, senão eu nem entro. É bem isso. Então, eu gosto de correr atrás. Eu acho que as coisas complicadas, elas nos instigam a melhorar também, sabe? Eu acho que quando você fica numa situação confortável, você não se aperfeiçoa, né? Então, eu acho que a gente tem sempre que melhorar. A Central é uma ideia muito interessante, uma ideia muito boa. Parabenizo aos criadores aí que deram start, porque o start é sempre o mais difícil. Sim. Agora é complicado, mas nem se compara há 20 anos, como foi começar isso, fazer com que as pessoas entendessem, né? Hoje a gente vê que as redes estão crescendo em todo o país. Nós aqui devemos ter sido um dos primeiros aí no Paraná a fazer uma rede. Acho que é muito nacional, viu, se eu não me engano. Sim, não era comum. Hoje já é comum porque as pessoas já estão entendendo a necessidade de se associar, de trabalhar junto, de pensar junto. Então, está mais simples de se lidar. Mas a Central, eu acho que ela tem... O diferencial é quando você quer esse grupo pensar junto. Tipo assim, é importante que a minha equipe esteja bem preparada. É importante que a minha equipe respeite as outras empresas. Porque muitas vezes a gente pensa muito do respeito ao cliente, é o mínimo que se espera, né? Isso aí. Mas a gente tem que respeitar os outros parceiros que estão no mercado também. Sim. Então, não é simplesmente eu quero ser da Central. São todos muito bem-vindos, mas você quer a mesma filosofia? É isso aí. Você quer que a sua equipe esteja bem preparada para dar um atendimento padrão Central? Você está sabendo que você, dentro da Central, você não precisaria estar dentro, porque eu acho que respeitar os parceiros de profissão, isso é obrigação também. Sim. Mas sabia que lá você não vai poder ficar usando de artifícios para captar imóveis das outras empresas? Tem que ser ético. Aquilo que a pessoa já deveria ser. O básico, né? O básico. Eu acho saber que que o mundo é redondo, que ele dá voltas. Sim, é aquela coisa básica. Apesar que tem gente que acredita que é plano até hoje, então a gente, né? Mas, assim, eu acho que a filosofia da Central, ela é básica. Todos deveriam ter. Sim. Mas, infelizmente, nós vivemos numa época onde a gente precisa se associar para juntar aquelas pessoas que fazem o básico, Sim. que é respeitar os parceiros, respeitar os clientes,
adquirir cada vez mais conhecimento nesse mundo. Não dá para você ser o aproximador de partes, como a gente falou. A gente tem que dar assessoria, você tem que entender, você tem que estar à frente do seu cliente. Então, pensa assim, tem que fazer parte. Sabe? Eu acho a Central muito bacana por isso. E é legal, agora entram umas pessoas diferentes, assim, eu vejo que entram com um gás novo, olha que legal, é que não sei o que, é isso que faz, né? E eu acho que isso acaba dando um gás pra gente, né? Silvinho que tá mais velho, Sim. que tá mais velho, né? Muitas vezes você desanima, você vê o povo animado, Poxa, nossa, vamos fazer, Não, que legal. O papel do Lira na Central hoje Sim, o Lira é muito tem animado. sido fundamental. Sim. Porque ele me manda mensagem direto, Marcelo, ideias, né? Mas, Marcelo, quando eu cheguei com a expressão e até vindo para cá, eu me preparei justamente falando, nossa, a posição do Lira, né? Dele ser o nosso CMO, que de fato é, né? Sim. Que ele faz essa gestão do marketing para a gente, ele coordena a gente, ele nos organiza, né? Se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui agora. Exatamente isso, né? E assim, ele está dando um ar de mais de organização, né? Ele está nos propondo um crescimento maior e mais consolidado. Sim. E é muito interessante porque ele é uma pessoa muito organizada. Então, Isso aí. e como diz a Marisa, né? Se você deixar espaço, você recebe o WhatsApp às 2 da manhã. Tá? Não pode deixar. Não pode dar mole, não. 2 não, mas 5h30, 6 horas, Lira vai estar tendo tá lá, ideias. Né? Sim, é bem isso. Mas também é uma coisa, era importante também uma figura para também poder dar vazão a algumas coisas que às vezes a gente não tem tempo. Sim. Né? porque Você é diretor, a gente se envolve, mas às vezes você não consegue. A gente já tem as nossas atividades. Você está no mercado, você é atuante no mercado. Mas a gente muitas vezes não tem esse tempo suficiente para poder dar a atenção devida para isso. Então eu achei fundamental, né, na gestão da Marisa poder, e até quando ela estava assumindo a gestão da Central, eu falei assim, não, Marisa, o que eu puder estar fazendo por você, e eu vou ajudar ao máximo que eu posso estar fazendo. E foi meu comprometimento com ela, e quando eu assumo meus comprometimentos com as pessoas, E o Silvinho agarra mesmo, né, Marisa? Sim. Né? E até tem uma pessoa que mandou um abraço para você. A professora Maria Inês, minha mãe. A chefa, ela foi minha gestora dentro do Secov, foi a nossa presidente, e eu tive a oportunidade de trabalhar muito com ela, e eu olhava para ela e falava, chefa. E chefa porque realmente ela nos conduzia, nos liderava sim, de forma muito bacana, muito humana. Então, porque você imagina só, se você chamar uma pessoa de chefa daquelas que quer ser chefe, né? É uma realidade. Aquela pessoa que se entrega para você, para te liderar, nossa, é um prazer. Então era um prazer de agradecer. É muito interessante porque assim, né, na família do Nelson, eu já trabalhei com o pai dele, já trabalhei com a mãe dele, já atuamos juntos, né? Sim. E com o teu irmão, né? Então é uma coisa bacana, de forma bastante intensa. Até porque, né, não sou tão novinho de mercado também, né? Não, mas é bonito de ver, assim, tô vendo o Silvio, assim, a gente fica como é que é gratificante, né? Você falando da mãe do Nelson, e eu lembrando da tua mãe. Então a gente fala, poxa vida, essa sim era uma líder. Ela né? Ela tinha uma liderança. Ela na direção do Colégio São Francisco Xavier, que eu estudei minha vida toda, minha infância lá. Cara, o que eu posso dizer pra tua mãe, que é uma mulher que eu amo demais, que o que eu sou um pouquinho que eu sou hoje, eu devo à sua mãe, devo à sua família por tudo que fez, me ensinaram, me educaram, e ter responsabilidade, ser uma pessoa melhor. Então, somando isso com os nossos, né, meus avós, meus pais, e vendo você falando um do outro, agora eu tenho que retribuir também a sua mãe. Eu agradeço. E, cara, Silvinho, é muito bonito de ver como a gente começa a perceber que a cidade é pequena, né? Que nós estávamos falando agora há pouco. Mas é legal, assim, como as coisas passam de pai para filho também. Mas é isso, né? No A caso gente do vê meu isso pai, aí, né? minha mãe, eu, Marco. Como teus filhos são envolvidos, Sim, Hoje, como é que vocês, né, trabalham sem eles nas empresas de vocês? É isso aí. Né? E como É isso isso, vai né? sendo passado. A gente estava falando até agora de ética, né? E isso também passa, né? Ao mesmo tempo são empresas extremamente profissionais que estão no mercado, estão atuando, mas são familiares também. E você percebe isso, né, no dia a dia, nas coisas. A gente, amor, né? tanto
Isso eu falo com bastante propriedade, tanto a formação da família da Marisa quanto a minha, né? A gente tem alguns alinhamentos éticos e profissionais que você não abre mão. Sim. Os filhos sempre próximos da gente, trabalhando, né, Marisa? Sim. Várias vezes os meus panfletando, como os dela panfletando. Ai, lembra? No Festival Criança. Brasileiro. E desde bem pequeno, Desde também. bem pequeno. Desde Todos bem eles pequeno. muito Sim. atuantes, né? E como dizia a minha mãe, né? Ó, não perdeu a mão por trabalhar. É isso mesmo. Não é isso que ela- Boa isso aí, viu? Eu lembrei do meu avô, Diógenes, que eu faltava no serviço que eu me machuquei jogando bola, né? Daí eu lembro que eu fraturei o tornozelo, daí ele falou, trabalhando que não foi, né? Só isso já bastou. Tá faltando por quê? Porque no trabalho você não vai fraturar a perna. Tava fazendo coisa fora do trabalho. Justamente isso, não vai matar. Mas o meu avô era justamente isso, porque fui criado pelo meu avô, vocês sabem, pelo Diógenes, mas o meu avô falava justamente isso, não morreu, né? Então, mas o fora do trabalho... A gente sabe hoje como as coisas são, né? A legislação e tudo, mas é engraçado como que a gente entrevista muita gente aqui e que começou cedo, Sim. né? Ali com Não matou 12, ninguém, né? 14 Ninguém morreu. anos. Vocês lembram nas Muitos feiras de que- imóveis? Pois Os é. meus filhos eram pequenos, ele colocava o uniforme e ficava distribuindo no orgulho total. Nossa, e aí, eles na adoram. época, o presidente do Cresce, acho que era o Canezinho. Eu lembro que ainda passava lá e falava, volta esses corretorzinhos. E eles tinham um orgulho, gente, de colocar aquele uniforme e ficar entregando. conversando E com o pessoal. hoje dentro E da empresa. hoje, dentro da empresa, trabalham, assim, com muita dedicação, assim, sabe? Falo que o Rafael, desde pequeno, ele sempre foi muito além. Eu lembro que ele tinha uns 9 anos... Ele não para, né? Não, ele não para. Ele tinha uns 9 anos, ele resolveu que ele ia investir em Dubai. Eu falei, mas Rafael, de onde você tirou isso? Ah, não, porque eu estava vendo uma reportagem e Dubai vai valorizar. Eu falei, tá, não quis decepcioná-lo para não avisar que a gente não tinha dinheiro para comprar em Dubai. Mas Queria, assim, né? ele sempre foi muito... Na época tava baratinho ainda, mas não devia dava. ser. Nem vou falar, porque depois, quando ele ouvir isso, ele vai falar assim, eu te falei naquela época. Agora, olha como tá, né? A Maria Luísa também é muito aplicada. A Maria Luísa, ela tem um perfil diferente, assim. Então, ela fica na locação, ela gosta de tudo muito organizado, ela faz as coisas tudo muito certo. Retorno ao cliente, tudo. Eu acho muito legal. Eu falo que, graças a Deus, os nossos filhos são muito melhores que nós. Mas esse acho que é o nosso... Sim. Isso é muito gente bom, faz, né? A gente né? Além da gente querer ser o melhor cada dia mais, né? Eu não quero ser melhor que a Marisa, nem melhor que o Silvinho, nem que o Nelsinho. Quero ser melhor que o Marcel foi ontem. Sim, Que o Marcel sim. foi ontem, amanhã eu quero ser melhor. E é isso que a gente quer para os nossos, né? Para os nossos filhos. E Eu dá acho um que o maior orgulho, case né? de sucesso da nossa vida são os nossos filhos. Exato. Não é verdade? E dá um orgulho, porque eu vejo que muitas vezes as empresas... a gente dá o nosso coração assim, para a empresa e depois, muitas vezes, os filhos seguem rumos diferentes e cada um tem o seu direito. Ninguém é obrigado a sonhar o sonho dos pais. Claro. Mas quando vai junto, é muito gostoso. E né? abraçam Fala de verdade, olha, né? E abraçam. Eu vejo Aquilo assim, vira um o carinho propósito que também, falam da empresa. Assim, eu falo, meu E a Deus. saudade, né? Você lembrar deles panfletando. Você vê todo Gratificante, né? muito, muito, muito gratificante. E o Silvinho, a Thaís? Nossa, a gente teve um período diferente na pandemia, né? Eu tenho 3 filhos, a Thaís, o Silvinho e o Diogo. Pouca gente conhece o Diogo, porque o Diogo saiu prematuramente de Maringá, ele passou fazendo medicina lá na Federal de Florianópolis e acabou ficando por lá. Tá? E aí, ele, quando começou a pandemia, ele começou a atender, ele já como médico, pacientes de Covid. Tá? Da rede pública. Então, ele via muita tragédia acontecendo. E a primeira coisa que ele fez, né? Pai e mãe dentro de casa, né? A Thaís estava grávida e o Silvinho falou assim, tô solteiro, eu que tenho mais condição, e ele foi para a linha de frente. Chegou 2020, aí ele fazendo a gestão, ele que já está liderando, ele falou assim, não, eu acho que está na hora da gente começar a repensar como é que a gente fazia a estratégia da empresa. Nisso eu já tinha conversado com o Michael, que era o nosso, na época, gerente, e com a Thaís. E aí nos chamaram para uma reunião e ficaram todos receosos, né? E 21 falou, pai, sabe o que é? Não está dando para você ir, é risco para você, é risco para a mãe. E aí tem os filhos da Thaís, como é que não dá e tal? Não dá para... Aí eu falei,
vamos fazer sucessão. Simples assim. Não, mas você falou, sigo. Até hoje eu estava liderando e vocês cuidando da retaguarda. Agora vocês lideram e eu cuido da retaguarda. Simples assim. Sim. Mas tranquilo? Falou, não, tranquilo até demais. É que o pai quer, né? Era, porque a gente havia se preparado para que isso acontecesse. Tá? E aí o Silvinho e a Thaís e o Michael começaram a gerar esta nova mudança de mercado, e graças a Deus, porque sempre foram muito bem antenados no mercado mundial e as tendências. Sim. Sabe? Em cima disso, aí criamos aquela loja conceito dentro do Maringá Parque, e aí começamos a criar ter uma pegada nova de mercado, gerar equipes novas diferentes, ter uma releitura um tempo que a gente queria estar colocando, e aproveitou esse tempo quase de clausura do mercado, tá? Para a gente poder incubar e desenvolver a Silvivata Prime. Isso, na verdade, às vezes só antecipou algumas coisas que já poderia ser feito um pouquinho mais para frente. Já estavam, teoricamente, incubados. Algumas coisas que vocês já estavam planejando, né? Tudo pelo zelo do pai e da mãe. Então, hoje tem o quê? Então, fala aí, Silvinho. O que tem hoje? Tem a Silvivata... Tem a Silvivata, nós temos assim, várias equipes. O terceiro normal, que eu chamo dos meus antigos, aqueles que ficam lá dividindo na sede comigo, né? O Agnaldo, que está comigo desde, pra você ter uma ideia, desde 86, né? Ele fala, o Agnaldo perde para minha esposa só por uma semana, né? Ele que vendeu o primeiro imóvel pra gente. Vendeu o primeiro imóvel para Marisa, para você ter uma ideia quanto tempo faz, né? Tinha que ter comprado a Silvivata. Não, comprou conosco. Não, era com o Agnaldo. Não, tinha que ter comprado a imobiliária. Tava procurando. E aí a gente tem a equipe de lançamento, coordenada pela Suelen, que trabalha de forma digital, online. Tá? Nós temos uma equipe da Gastão Vidigal, que a gente chama de Z8, que só atua com imóveis de terceiros. O Silvivata Prime Lançamentos. Quem cuida do Silvinho? Que é o Silvinho e Michael, e a Silvivata Prime Imóveis de Terceiros. Aí Jordão, Naca e Vicente. Legal. É uma equipe relativamente grande, com um número de profissionais assim que vale muito a pena. Pra você ter uma ideia, fomos ali perto de mais de 30 pessoas para o Connect Mob, né? São Paulo. Para São Paulo. Tiveram que dividir em 3 ou 4 equipes em hotéis diferentes para poder estar ficando, para poder estar se instalando lá em São Paulo. Foi bem interessante. Legal. E o Grupo Massaro? Pois é. Esse tá grande também, hein? Sim, a gente... É que eu falei, perto do Silvivata, a gente, né? Mas, assim, eu sempre falo que eu nunca procurei ser a maior imobiliária de Maringá, mas eu queria ser a melhor. Estou no caminho. Porque eu vejo que a minha filha... O meu genro também, que trabalha com a gente, eles têm uma visão muito assim também, sabe? Porque a gente agora, eles que entraram agora, eles pegaram aquele negócio do tecnológico e coisa. E eu falo assim, a gente consegue fazer tudo que essas imobiliárias ditas virtuais fazem, mas a gente ainda tem o lado humano. Sim. Tá? Então, eu gosto daquela coisa mais entre nós, coisa mais íntima, daquele tratamento onde o cliente sabe seu nome, vem, conversa. Sou velha, sou quase um Silvinho, assim. Ó. E eu gosto desse tratamento, mas eu acho que a gente tem que estar se aperfeiçoando sempre. Então, a gente foca muito nisso. Eu acho que não precisa ser uma coisa, nem só uma coisa, nem só outra. Exato, né? exato. Tem que pegar o melhor dos dois lados. Porque, né? na verdade, até esses dias eu gosto muito de usar o LinkedIn, que eu acho que é uma ferramenta muito bacana, profissional. Quem não usa ainda, aconselho usar. E entrar e fazer uma conta no LinkedIn, que é uma rede social profissional. E eu compartilhei uma loja do Pizza Hut totalmente robotizada. Né? Totalmente, 100% robotizada. Você só faz o pedido, pode fazer online ou no ponto de venda e vem a pizza, pronto, mesmo gosto, mesma coisa. Né? E aí tive dois comentários, né, nessa postagem minha. Uma falando que é péssimo, porque você está tirando emprego, além de tirar o emprego de muita gente, está sem o lado humano, sem o toque humano e tal. E o outro falando que por trás disso tem outras profissões, novas profissões e tal. Tudo bem, legal. Mas isso, de repente, pode servir para algo igual o Pizza Hut ou talvez o McDonald's, que tem, assim, todo lugar que você vai é o mesmo gosto, é do mesmo jeito, é linha de produção e tal. Não vai substituir um chefe. Não vai substituir um toque humano mesmo, um atendimento, aquela coisa calorosa e tal. Então, eu acho que
uma coisa não substitui a outra, mas tem cada caso tem um caso. Sim, Cada- sim, cada- mas a gente... Ontem à noite, né, a gente estava numa falando palestra isso, dizendo sobre exatamente digital, isso, né? Que era do digital, de você ter essa junção. Porque, querendo ou não, ainda nós somos analógicos. Sim. Querendo ou não, o analógico é que faz a diferença. E aí vou citar até uma expressão que a minha esposa usa, Fátima, você cozinha muito bem. E ela utiliza uma expressão, não sei se vocês conhecem, umami. Umami, conhece? Não. Quando você come uma comida, e fala, está faltando alguma coisa. Mas quando você vai, tá? Ou a Marinice faz uma torta, ou faz um suco, ou faz o arroz, o feijão, esse tem o gosto da mãe. Né? Tem o umami, tem o gostinho, o gostinho do humano. Isso é o que faz a diferença hoje no mercado. Tá? Para quem não leu, e acho que vale muito a pena você dar uma estudada, não precisa ler tantos livros, mas tem um livro chamado The Long Tail. O rabo longo. Sim. Então, a curva de distribuição normal, tem lá o finalzinho, os 4%, aquilo lá. Sim. Aqueles 4%, tá? É o toque humano que te falta para completar. E se você não completar aquilo com o toque humano, com carinho, com atenção, com respeito, e aí, independente, como disse a Marisa, de ser cliente ou de ser parceiro, tá? Vai virar máquina. É isso mesmo. Tá? Eu estava numa palestra agora recentemente do Ferreirinha, que é um CEO lá da Louis Vuitton, e ele veio para Maringá, inclusive, ele estava falando, e nós vivemos, Silvio, Marisa e Nelsinho, esses últimos 20 anos que nós vivemos, foi o que vivemos em 20 anos não viveu em 2 décadas. Sim. Em 2 séculos. Foi uma revolução muito grande Sim. nos últimos 20 anos. Então, antigamente o celular foi criado para quê? Para você ligar e receber chamadas. Sim. E hoje você usa o celular para isso? Tem gente que nem lembra que é pra isso. Raramente sabe que é isso. Teve gente que falou assim, rapaz, bloquearam o WhatsApp, o que eu faço agora? Não consigo falar com ninguém. Eu falei, você pode ligar se você quiser. Entendeu? Não tem problema nenhum. E é isso que você pode usar aconteceu. para isso o telefone. Há 20 anos atrás o celular foi criado para ligar. E hoje ele é exatamente. usado para você fazer outras ferramentas, utilizar para outras ferramentas. Então o pessoal esquece disso. Então, e ele falou que agora, o que nós aprendemos há 20 anos atrás, do corpo a corpo, de ter o calor humano, ele está começando a voltar. Porque em 20 anos ele ensinou a você distanciar do seu próximo. E agora você vai começar a aproximar do seu próximo. Então sempre jogava você o calor humano, a presença, aquela visita que você tomava. Vem aqui tomar um café comigo no meu escritório, na minha imobiliária. Antigamente a gente fazia muito isso. Não, antes de fechar, Sim. vem aqui tomar um café comigo, vem conhecer o meu escritório. Hoje não, o pessoal, eles não querem mais abrir um ponto físico. Hoje é tudo online, né? E o pessoal estava mostrando que agora, passado agora esses 20 anos, está voltando tudo isso à tona agora. O pessoal, depois que passou a pandemia, agora eles querem ter o contato. Querem conhecer o Silvio Vato. Querem conhecer a Marisa. Eles não querem mais conversar só por telefone ou por online. Então eles já querem conhecer. Eles querem sentir essa presença, coisas que a gente fazia antigamente. E Mas eu acho que a lembro- pandemia startou isso também, Startou. né? Porque você tem que ficar dentro da sua casa, aquela coisa assim, daí você fala assim, puxa vida, como era importante me reunir com os meus amigos. Isso. Como era importante aquele abraço, como era importante. Então, eu acho que a gente saiu da pandemia querendo voltar um Fortificou. pouquinho. Eu lembro, acho que 2000, 2001, por aí, eu estava fazendo o primeiro MBA, meu. E tinha um professor que falou assim, você viu como que banco não quer mais saber de gente dentro da agência? Você viu como que eles já estão, né, automatizando tudo e tal? O futuro do banco vai ser sempre tudo automatizado. Sim. Tudo bem que vieram as fintechs, você tem os bancos online e tudo, mas criaram lá os Prime, né, o Personalité. Assim. Porque tem gente que quer esse contato. Quer ir no... Não adianta, quer olhar na cara do gerente, falar com ele e falar, meu, sou eu quero. Silvio e Marisa, Entendeu? vocês Então, na imobiliária, você, Nelson, também. Quantas pessoas que vocês, não sei se até hoje existe isso, na hora de receber a locação, eles não queriam que você depositasse. Não, eu vou até aí. Eu Esse é tenho meu ainda. aluguel. Não precisa depositar. E muita gente que às vezes gostava da fila, que gosta da fila. Gosta. Porque às vezes ele não conversa com ninguém, ele só vai conversar numa Esse fila de momento banco. que ele pode sair de casa. Que é a hora que ele pode se relacionar e tudo. Então tem tudo isso. Não é só o atendimento em si, do serviço, mas com quem ele se relaciona na fila, no momento da espera. Conversa aqui, daqui, encontra um na rua, encontra outro. Eu tinha um cliente meu, juro dos ex-pais pai do Nelson Ribeiro, pai do Nelsinho, estimado Nelsinho.
ele, todo dia 5, né? Recebia lá vários aluguéis. Daí ele ia na bolsa de imóveis, recebia, ele ia pessoalmente. Ele não queria que depositasse, ele não queria nada. Ele queria ir lá pegar o cheque ou pegar o dinheiro. Antigamente era dinheiro, depois passou pro cheque, mas não queria depositar. Ele queria só ir lá para poder passar na bolsa de imóveis, passar no cartório para tomar um café comigo. E eles tinham isso daí. Eu tenho certeza que tem pessoas que querem ir lá só para ver você, só para ver você. E é assim que é legal. Existe, como você falou, é um personalité, né? É um prime. Que inclusive, a nova realidade agora, né? Que essas expressões muito antigas, muito novas, que levam e te remetem ao pensamento antigo de comportamento, né? Nada mais que o pessoal falou para que você tenha este novo consumidor, tinha uma boa experiência com você. Porque já tem aquilo que é o esperado, né, Silvinho? Vou procurar as imobiliárias. Já tem o esperado? Tem. Sim. O que você vai fazer diferente? Mas e o diferente? Então, e o diferente é o bem atender. E o bem atender volta de novo ao conceito de você atender o teu cliente como se fosse, lembra a expressão freguês? Isso. Né? Pô, esse é meu freguês, eu não posso deixar ele sozinho. Ele é o meu freguês. Mas você lembra disso? Tem atividades que estão voltando. Alfaiate, está voltando. Coisas as barbearias. Lembra de novo que eu falei para você? Do long tail, daqui do finalzinho, da personalização? É fundamental isso para que as pessoas tenham. E aí você me deu um toque para a gente poder estar falando para o novo profissional. O que você faz de diferente? O que você faz que o teu concorrente não faz? Como é que você encanta o teu cliente? Se você faz igual... É o esperado. E você só vai conseguir fidelizar de verdade quando você encanta. É o encantamento. A gente cansa de falar isso aqui, né? Vixe, o encantamento. Encantamento. Nós estamos aqui não para ensinar o próximo, é para dar dica, né? Mas igual você está falando, se a gente fizer o feijão com arroz, não adianta. Se você tem todo dia feijão com arroz e seja picanha guardado no refrigerador... Você nunca vai conquistar. Eu brinco com meus corretores, eu não sei se eu posso falar umas coisas mais picantes. Não, posso, mas eu vou dizer para você. Eu falo para meus corretores, eu falo assim, você faz sempre igual, você perde a esposa. Perde. Feijão com arroz. Mas lá perde. Você tinha comentado o Grupo Massaro, né? Ela sempre foi Massaro Imóveis, até que o Rafael entrou na sociedade também. O Rafael é muito inovador. Ele foi para os Estados Unidos, ficou fazendo estágio no imobiliário nos Estados Unidos, voltou cheio de ideias, querendo fazer um monte de coisa. E aí surgiu o Grupo Massaro, que a gente começou a trabalhar com corretora de seguro também. Agora tem a La Madre, que já tem 93 franquias. O Rafael é muito, muito inovador, assim. Agora, por exemplo, está lá na Europa rodando, mas ele não para de trabalhar. Então, ele vai, todo lugar que ele vai, ele volta com alguma ideia. Olha, isso a gente poderia fazer também. Está sempre antenado, né? Está sempre cabeça antenado, está sempre funcionando para o negócio. Ligada. É cultural isso. Está andando. É cultural. Pô, isso aqui serve lá e não tem. Quem teve a experiência de trabalhar ao lado do Rafael, eu tive pouco tempo com ele, é fantástico. Não, mas é bom. Mas desde menino. Eu lembro, ele sempre foi antenado, cheio de envolvido, querendo estar curioso. Sim. Quando ele não sabia, queria aprender logo. Sim, ele vai atrás do conhecimento, assim, eu acho muito bacana. E o legal é te ver, ele foi várias vezes no cartório também conversar comigo, né? E a gente vê isso aí, eu vejo ele pelas redes sociais principalmente, tanto ele como o Silvinho. E Silvinho, filho, o outro. Não. E a gente vê que essas novas gerações, essa molecada, eu falei cultura, né? O Nelsinho morou na Austrália. Eu fui várias vezes para os Estados Unidos. E cada vez que você vai para os Estados Unidos, eu, pelo menos do meu lado, você fala, nossa, eu tenho que melhorar. Sim. Eu não posso deixar minha cidade suja. Eu vou para os Estados Unidos, eu não sujo. Em Maringá eu sujo, no Brasil eu sujo. E a gente vai aprendendo isso. Isso aí é um pouco cultural, a gente vai querendo ser melhor, cada vez mais. Sim. É igual para São Paulo, né? Para quem gosta de trabalhar, venhamos. Para quem gosta de trabalhar, melhor lugar. Vai para São Paulo. Você chega com ideias, você vê aquela cidade trabalhando 24 horas. Eu falo, amo do Brasil, um espelho, né? Rapaz, eu fui para São Paulo quando a gente foi pegar a franquia para poder fazer financiamento imobiliário. Ficamos lá, minha esposa e eu ficamos lá uma semana, aprendendo tudo de financiamento imobiliário. Só que o pessoal ia embora, só que ficava o escritório aceso. Outro turno. Era 24 horas a empresa funcionando, trabalhando toda hora. Daí você fala, meu Deus, por que Maringá fecha assim? Por exemplo,
Eu trabalhei no cartório durante 27 anos. 8 horas, 5 horas, fechou, tchau. Rapaz, eu não tinha um amor ao meu cliente, ao meu freguês. Olha que absurdo. Hoje, com o meu escritório, hoje eu tenho esse calor. Hoje eu recebo WhatsApp 5, 2, tem que responder. Eu não posso perder o meu freguês. Eu tenho que defender o meu freguês. Meu freguês. Não, É isso? entendeu? E aquele, assim você viu aquele restaurante fechado para almoço? Esse é o melhor. Só funciona pra janta. Para mim, principalmente, que eu sou do mercado imobiliário, agora a Central também, a gente está com uma parceria com a DTB lá de Orlando. E esse ano eu fui 3 vezes para lá. E eu fiquei um tempo com eles, acompanhando como é o trabalho. E a gente vê que a gente pode melhorar muito no Brasil, que a gente tem muita coisa que a gente pode fazer. E como o mercado imobiliário organizado ajuda toda uma sociedade. Porque lá sempre está com o corretor. Só que tem que ter algumas adaptações culturais, né, Marisa? Às vezes, né? Sim. Você pode usar, mas tem coisa que não, às vezes não serve tão bem para a cultura. Porque se você... Eu lembro até um caso, teve um caso recente de uma empresa de fora, né? E eles fizeram uma festa, fantasia aqui no Brasil. A empresa era de fora. E fizeram, e daí o cara foi com uma fantasia que não era muito legal para a cultura da empresa. E aí o cara falou, essa foto desse cara com essa fantasia chegou lá nos Estados Unidos, voltou para cá e falou, quero que esse cara seja mandado embora. Mas era um dos caras que mais rendia no Brasil. Ele falou, eu quero que ele seja mandado embora. O chefe superior a ele não mandou ele embora. Ele falou, vai os dois embora. E esse cara que era chefe superior a ele também era alto rendimento. E o diretor falou, não, vou mandar. Ele falou, vou mandar os 3 embora. A gente Vai, tem os que 3 entender foram os muita 3 coisa. para a rua. Por quê? Porque a cultura organizacional é dos Estados Unidos. Sim. Mas assim, e no você mercado... tem que entender aquela cultura. Mas no mercado imobiliário, eu acho que o que difere lá é a organização só, sabe? Porque, por exemplo, assim, aqui a gente fala... por exemplo, você tem um imóvel para vender, você deixa comigo. Ele não vai trocar. Só você. Sou eu. É isso mesmo. Todos vão vender. Todos. Eles não ficam de, não, tira daqui não, porque a Marisa não vendeu, eu vou passar no Silvinho. Se não vendeu, eu vou passar na Engavilha, vou passar... Não, isso não acontece. Então, por quê? Porque eles sabem realmente que os corretores vão trabalhar em parceria, que ele está deixando lá com um corretor que ele confia, porém, todos os outros vão poder fazer parceria. É isso que muitas vezes o cliente aqui no Brasil não tem entende. o mercado organizado, né? É a organização do mercado americano que a gente falta Mas isso é bastante legal para o chegar, pessoal mas a gente está saber, em caminho. já aproveitando, Marisa, em relação à Central. Sim. Que hoje a Central já está com um grupo aí com mais de 30 imobiliárias. E que às vezes as pessoas falam assim, que hoje a gente sabe que o mercado é assim, não quer deixar com uma só. Né? Não, você pode dar exclusividade para essa que é da Central, que você vai ter mais 30 trabalhando no teu imóvel. Sim, a gente está com mais 300 corretores oferecendo o teu imóvel. Particularmente, né, nessa nova tendência que está aí, Nelson, diz que não é mais exclusividade. Entrega para esta imobiliária fazer a gestão das parcerias. Sim, sim. Acabou. Sim, Gestão das parcerias. certíssimo. Esta é a Legal, gestão. show de bola. Essa é a proposta daqui para frente. E querendo ou não, né, esse é o espírito da Central. E você sabe que não é qualquer imobiliária que também vai trabalhar o teu imóvel. Sim. Você está entregando para uma imobiliárias imobiliária de confiança que vai trabalhar com as outras de confiança. As outras credenciadas de confiança. E eu não sei, sou até suspeita para falar, mas quando eu passo na frente de um imóvel, tem 3, 4 placas de imobiliária diferente. Eu não sei, me dá uma sensação assim de leilão, sei lá, tá fazendo leilão, tá passando lá, eu não gosto. Recentemente eu estive lá em Curitiba e tinha uma placa, praticamente uma placa de trânsito, eu posso até falar aqui, da Rede Bi, da Rede que é uma rede lá de Curitiba, que inclusive quando a gente teve imobiliário em Curitiba a gente participou também. E tinha até mais destaque quase que a própria placa da imobiliária. Mas que legal, ele dando valor à Rede Bi, sabendo que aquilo... E a pessoa que passa na frente, essa imobiliária é da Rede Bi. Então é algo que a gente também tenho certeza que vai replicar na a gente Central. Tá fazendo. Cada vez mais, fazendo mais essa identificação. As pessoas lá. passarem na frente e falar, olha aí, uma imobiliária da Central de negócio imobiliário. Nós tivemos uma reunião com a diretoria da Rede Bi ano passado. Sim, tá. Mas e agora a gente está tentando colocar isso na Central também. E uma das também. coisas que nos congregam também, e aí a Marisa passou a responsabilidade para mim, da gente fazer uma rodada de negócios. Isso. Então, E você gosta. Mensalmente. Eu pensando num cara assim. E o que é? São as boas práticas que a gente faz. Por que a CBVATA dá certo? E qual é o pulo do gato? Sim. Essa é uma das boas práticas. Sim. A gente faz isso, Marcelo,
há mais de 20 anos... Segunda, né? Não, hoje é quinta. Quinta, era segunda. Os meus corretores sabem, né? A gente começou isso numa segunda-feira, numa Foi reunião... convidado para algumas lá para participar, para ensinar um pouco sobre escritura, sobre documentação. Chamava Rodada do Frango. Era o almoço do frango. Isso. A gente comprava frangos assados, colocava numa mesa, a gente discutia de negócios para a gente poder avaliar e discutir negócio. E aí a coisa foi se profissionalizando. Hoje, a gente se reúne assim com vários corretores, a gente discute e faz a avaliação de vários imóveis e chega a números extremamente interessantes, sabe? E que vale muito a pena, vale até pelo nível de profissionalização. Sim, é legal, eu lembro que você colocava lá, antes da palestra que eu ia passar para vocês, daí você deixava lá em edital lá, ó, esse imóvel aqui, quanto vocês acham que vale? Sim. Daí, fulano, ciclano, tal, chegava no denominador com isso. Isso está sendo replicado na Central. Isso está sendo replicado na Central. Não só a rodada de negócios, como o pregão também, que é legal, né? É isso que o Marcelo está falando, é do pregão, né? É pregão, Bem legal, a gente está retomando também, acho que vai ser dia 28, se eu não me engano. A gente está preparando preparando um pregão, parceria com o gente Secov. Na época, quando eu ia também ajudar, quando começou a Central, era lá no fim da Picada. Tinha uns encontros lá, daí eu ia lá para ajudar. Rodada. Essa é a rodada. Daí eu ia lá também, participava para poder ajudar na questão dos valores. Marcelo, sei que tá no cartão. Uma época na Central também foi feito, em vários parceiros, né, que distribuíam o jornal, a gente fazia o pregão. Sim, era bem bacana. Sabe onde isso começou? Não, Tinha antigamente, em Maringá, a Associação Paranaense das Administradoras de Imóveis. Você nunca ouviu falar, né? Esse não. Chamava APAD. Eu fiquei algum tempo na gestão da APAD, que foi, inclusive, onde nasceu o Secov. Sim. Pra você ter uma ideia. E a gente eu coordenava esta discussão de preço. E era uma coisa extremamente acalorada, né? Porque naquela época eram as grandes práticas de mercado, os corretores mais antigos. E aí, assim, não se discutia para convergir, discutia para divergir. Sim, e era muito bacana. Não, mas é legal. Quando eu fui lá visitar a imobiliária, lá, participei, eu falava, nossa, interessante, né? É, legal. Sim. Diferente, né? Sim. Não era um falando, né? Não, vamos colocar aqui e vamos ver. E todos, o Silvio faz todos vão focar na venda desse imóvel agora. Muitas vezes o cliente, ele ele determina um valor e o corretor muitas vezes fica até sem argumentos para colocar um valor diferente. Sim. E eu acho que isso daí, esse pregão, ele ajuda que você tenha melhores argumentos. Não sou só eu que estou falando. É isso aí. Foi analisado dentro de uma reunião com um número X de corretores que chegou à conclusão que o seu imóvel vale isso. Porque colocar valor sentimental no imóvel é muito complicado. Muito só querer colocar valor nas coisas, isso se ilustre. E o pessoal tem que ter consciência também que existe um valor de mercado. Sim. Né? Quando a gente certeza. fala de prestar um bom serviço, realmente a gente não pegar imóvel para vender pelo preço que a pessoa quer só por pegar, porque também vai ser ruim para a imobiliária, que não vai vender porque está muito caro. Sim. E você só pega por pegar e a imagem, inclusive, perante o teu cliente, vai estar ruim. Você também não vai colocar um preço lá embaixo para vender rápido, para falar que vendeu e teu cliente perder dinheiro. Né? Não é por aí também. Não. Mas você tem que saber qual que é o valor de mercado. Sim. Então é legal até explicar, Silvinho, a dinâmica disso daí, né? O que os corretores têm que fazer? O que a gente acho muito importante para você aprender a avaliar, e avaliar nada mais é do que comparar. Eu sempre utilizo isso dando alguns exemplos. Tá? Pensa num vegetal verde que tenha um branquinho, tem semente no meio. Você pensou em quê? Um branquinho. Verde, branquinho, tem semente no meio. Verde, branquinho, tem semente no meio? Um vegetal. Melancia, abóbora. Ixi. Chuchu? Tem bastante. Também. Pepino? Sim. Então tá, eu vou começar a comparar Semente. melancia com pepino? Não dá. Não dá? Chuchu com melancia? Também. Tem bastante. Então, se eu não comparar as coisas corretamente, e avaliação é comparação, só dá coisa errada. É isso aí. Tá? Então, o que a gente faz, e a prática da Silvivata que eu estou tentando expandir para o mercado, para a central de negócios, pouca gente sabe, mas uma das minhas pós-graduações foi na direção de engenharia de avaliação.
trabalhar com inferência estatística, daquele modelo que a Caixa faz, ou daquilo que é necessário se fazer. Você ter a comprovação científica daquele modelo e aquele preço que responde no mercado. Sim. Tá? Com um certo nível de intervalo de confiança. Quando a gente faz a junção da parte científica com a parte prática, raramente a gente erra. Ou a tendência de preço raramente você vai ter uma margem de erro. Principalmente quando você fala no intervalo de confiança, que é um intervalo onde você pode errar. Sim. Tá? De Natural. 10, 15%, normal, sem muita dificuldade. E quando a gente replica isso para o mercado imobiliário, quando a gente replica isso na discussão com os nossos corretores, a coisa funciona. Tá? E sendo muito sincero, aqueles imóveis que a gente leva lá e que são avaliados pela central, fatalmente, 60, 90 dias, você tem uma proposta coerente para que você tenha condição de fechar. Sim. Porque é o que é espelho de mercado. É. Não é uma opinião de uma pessoa. Como diz um amigo meu, se eu precisasse de opinião, eu pegava do pipoqueiro. Sim. Sim. Eu quero opinião de profissionais abalizados. Sim. Bem isso. Até para o pessoal entender. Então, o que acontece, pessoal? Vamos dizer que você tem um apartamento de 40 anos no centro de Maringá, metro quadrado, sei lá, 100 metros quadrados. E você tem um outro apartamento ao lado de 5 anos com a mesma metragem. Ou seja, você não pode só pegar o metro quadrado e falar vale tanto e igual. ficou por isso mesmo e é a mesma coisa. Não é Não igual. O pepino é igual a melancia. Não é igual. Pino não é igual a melancia. Vamos lá, tem área, tem área de lazer, tem fator de tudo. obsolescência, Sim. tem reposição de material, Tudo, tem uma série de coisas que as pessoas têm que se Exatamente. cuidar. Modernizando. E é isso, aí que tá de novo, a necessidade do profissional do mercado imobiliário está constantemente se atualizando, buscando as novas tendências de mercado, buscando novos conhecimentos para poder dar subsídio para o cliente dele e dar resposta com qualidade para o seu cliente. Sim. É isso aí. Aproveitando o gancho, né, para finalizar, podia falar um pouquinho do mercado imobiliário atualmente, né? Como que tá, né, Nelson? O que você acha? Vamos lá. Pegar esses Vamos lá. altíssimos profissionais aí do Vamos ramo. começar aí pela Marisa. Eu Mas acho a Marisa é o seguinte, até eu queria contar, né, que você contasse um pouquinho dessa tua experiência no mercado como presidente de várias entidades aí, até para você poder falar daí um panorama do mercado atual e também o que vem por aí, que você está vendo. Eu comecei há bastante tempo, né? Eu fui, não presidente, é delegada, que Delegada, né, chama de delegada. Eu fui delegada do Sindimóveis, depois eu fui delegada do Cresce por 6 anos, a Secov primeira era delegado delegada antes mulher. Delegado. Já fui da diretoria do Secov, faço parte da Sim Mulher. Então, eu faço parte de algumas... sou representante das imobiliárias no Empreender também. Então, eu gosto de fazer parte das coisas. Inicialmente, quando eu comecei a fazer parte lá atrás, até foi o Junze que me convidou para fazer parte da diretoria do Secov, foi a primeira entidade que eu fiz parte. É que eu acho assim, quando você vai reclamar de alguma coisa, você tem que dar a sua participação. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas falar, mas o Secov disso, ou o Sindimóveis aquilo, ou Cresce aquilo. Mas não sabe como funciona e não dá a sua participação. Só pedra, né? Exato. E eu achei que o mercado imobiliário nos abraçou numa situação tão complicada, sabe? A gente foi muito bem recebido, graças a Deus, desde o início. A gente teve um relacionamento muito bom com as imobiliárias. Mas a gente tem que fazer alguma coisa também. Então, você tem que dar a sua contribuição. Então, nesse sentido que eu fiz parte das entidades, faço ainda parte de várias coisas. Agora eu sou conselheira do Cresce, então a gente julga alguns processos em Curitiba, e é bem triste quando você vê algumas atitudes que vêm nos processos para a gente. Fala, puxa vida, por que o corretor agir dessa forma, né? É duro, né? Ele tem que sempre lembrar que quando você faz alguma coisa, você denigre toda uma categoria. É isso mesmo. Né? Então, é muito triste. Mas o mercado imobiliário, a gente, com a subida dos juros, tudo deu o pessoal começou a parar e pensar. Mas, assim, eu sempre falo que nessas épocas de incertezas, o mais certo é o imóvel. Sim. O meu avô, Mais seguro, né? Mais seguro é o falando imóvel. do Diógenes agora também, de novo, ele falava sempre para mim, e lá no cartório ele falava para todo mundo, quem investe em terra não erra. Bom. É o melhor investimento que tem. Sabemos que teve um crescimento muito de bolsas, Sim. XP, essas coisas que entraram no mercado, mas o imobiliário ainda ele continua e sempre vai estar em alta, não adianta. Sim.
Sim. É igual as incertezas, né? Sabemos as incertezas do dia a dia, nós estamos passando por um ano muito complicado. É um ano político. Político, guerra, viemos de uma... Copa. Vai ter Copa. E viemos também dessa pandemia, agora que nós estamos voltando ao mercado. Mas uma coisa é certa, nós estávamos em uma crescente e nós continuamos ainda no crescente ainda. Sim. Tem muitos, a gente fala, nossa, é muito dificultoso. Mas se você parar para pensar, teve anos atrás que foi muito pior, foram piores. Sim, com certeza. E o mercado de Maringá deve muito a vocês, pela qualidade, pela presteza, pela dedicação, que vai deixando o mercado ainda em ascensão. Maringá não é destaque à toa no cenário nacional, se não fosse pelo o termômetro, que são a parte imobiliária, né? No direito, que eu falo direito imobiliário, né? Então a gente fala que nós, de cartório, de imobiliário, nós somos o termômetro do mercado. Se o mercado está ruim, as vendas estão baixas. Se o mercado está bom, está bombando. Mas a gente percebe que, comparado, os juros subiram, parou um pouco de financiamento, né? O dos financiamentos acabou diminuindo um pouco, né? Que subiu os juros, mas mesmo assim os juros de 8,9 ao ano ainda é um juros bom. Sim. Comparado que nós já tivemos 1% ao mês. Então, é que nós ficamos acostumados E assim, com né? 6, né? E tem uma coisa também Fácil que, acostumar, né, independentemente de juro alto, juro baixo, lógico que você tem, né, as linhas de crédito, né, o dinheiro mais barato, vamos dizer assim. Só que ainda, o imóvel bem comprado não tem algo que valoriza mais. Hein? Não tem. Não tem. E Maringá, olha o tanto de empresas vindo de fora. Sim. Não é verdade? A gente veio agora com a pandemia, né? Pandemia. A gente que é do mercado imobiliário, a gente analisa algumas coisas. A gente às vezes tinha lá casos de condomínios, né? Condomínio horizontal parado, chácaras paradas. De repente todo mundo sentiu essa necessidade de sair de apartamento, de procurar daí, a valorização, né? Sim. Quem tinha comprado alguma coisa assim de chácara, de lotes maiores, de repente viu praticamente o dinheiro dobrar, a valorização daquilo de acordo com uma circunstância e não vai abaixar. Hoje, Não. Hoje você tem uma casa dentro do condomínio tendência, fechado, né? é uma joia. Uma Então, o que joia, dá é essa verdade. valorização? De dobrar em 2, 3 anos. Né? Ou então, se você tem um imóvel e, de repente, você tem algo que acaba abrindo um hospital, como está acontecendo muito em Maringá, próximo ao teu imóvel, que vai fazer aquilo ali valorizar por conta da mão de obra qualificada que vai se estabelecer ali. Ou que está abrindo uma grande rede de supermercado, ou um grande shopping, alguma coisa, e aquilo do dia para a noite valoriza só com uma notícia. O que dá isso? Raramente uma coisa... Eu tenho um amigo que ele trabalha na Bolsa e ele sempre fica falando assim, olha, primeiro que eu não tenho coração para isso. Eu gosto de surpresas, mas eu prefiro surpresas do mercado imobiliário, porque normalmente quando você fica surpresa, você fala, nossa, como valorizou. Eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro de alguém ter falado assim, nossa, como caiu o preço disso, entendeu? É isso aí. Eu gosto dessa surpresa. Eu falo assim, essa coisa de um dia tá no alto, um dia tá no baixo, e você tem que acompanhar. Tem gente que gosta desse jogo, né? Fica acompanhando. Mas eu acho que é muito melhor as surpresas boas do mercado imobiliário. Você tem N formas de você... É muito difícil você perder. É muito no máximo... Empatar, né? Exato. E no máximo, empata, muitas vezes, por um tempo, o preço fica estável, e daí Às depois vezes sobe. nem empatar, às vezes é só valorização natural, né? Sim, valorização natural. A palavra correta é o que você disse, né? É o saber comprar. O saber comprar não é comprar abaixo do preço de mercado. O saber comprar é você comprar no mercado. Saber, de fato, o que de fato vale o imóvel. E utilizar a inteligência de mercado também, né? Sim, a inteligência saber é o para onde básico. está indo, né? O básico de entender Maringá, né? Para poder estar replicando Maringá. Bem né? isso, né? Entender Maringá. Não só Maringá, como qualquer outra cidade. Que é, inclusive, né, o mote do nosso podcast, né? Que é o Vendendo Maringá, né? Sim. Que é Vendendo Maringá. E você comentou, né? Como é que está o nosso cenário? As pessoas perguntam, eu já fiz isso, algumas explanações, inclusive, na associação comercial. Por que Maringá dá certo? As pessoas, né? Maringá dá certo porque nós temos alguns indutores de crescimento, nossos eixos de crescimento. Nós temos serviços bancários de qualidade, cooperativas de crédito aqui, seguradoras. Tá? Nós temos os nossos serviços educacionais. Tá? Tem cidades menores ou maiores, mas que tem uma escola de medicina. É isso aí. Quantas nós temos? De odontologia, Sim. de engenharia,
de arquitetura, que são cursos, ou direito, Sim. ou fisioterapia, que são cursos de alto valor cultural e alto valor teórico. Consequentemente, o público que nos consome é do mesmo padrão. Isso. Tá? E, querendo ou não, Maringá é um polo tecnológico. Super hoje, né? Hoje ele tem sido referência. Exatamente. Agora, você imagina que nossos serviços bancários são regionais, tá? Nossos serviços educacionais já são de nível nacional. Tá? E o nosso parque tecnológico é de serviços mundial. Sim, exatamente. E a saúde também. Isso E que eu a ia falar, a área saúde. da saúde, Maringá tá... Coincidentemente, nós temos a melhor cidade para se morar. Numa sociedade civil organizada, num poder público que nos mantém organizado. Eu acho muito importante dizer, porque essa ordenação, a gente pertenceu e pertence a algumas entidades que fazem o ordenamento público, tudo isso nos gera ser indutores de crescimento. Aí eu vou fazer algumas perguntas para você. Nós estamos numa região agro? Estamos. Sim. O agro é uma tendência hoje nacional de crescimento? Sim. Você sabe que houve um aumento de produção de implementos agrícolas? Consequentemente, houve um aumento também no financiamento agrícola? Sim. Então, gente, fazendo essa conjunção, Incentivo, não dá para entender Maringá de forma diferente de ser crescente para 2023. E o Maringá também é um eixo, né, estratégico no país, né? Polo, Sim. né? Quando a gente comercializou, e aí pouca gente sabe, quando a gente comercializou o Catuaí, tá, eu falei, olha, isso aqui é a boca do sul do Brasil. Como, Silvio? Pronto, você vem de São Paulo e aqui você decide se você vai para o Paraguai, para a Argentina, para o sul do Brasil ou para o Mato Grosso. Cara, o entroncamento é ali. Você para e pensa, eu vou ficar aqui mesmo. Não é verdade? É isso mesmo. Tá, então é assim, Maringá, a tendência, não dá para afirmar, ninguém tem bolinha de cristal. Nós estamos passando por uma pandemia, nós estamos saindo passando por uma guerra e nós temos assim, nós somos a única geração que tem um ex-papa da humanidade. Percebe? Então nós estamos numa situação diferenciada, mas nós temos que acreditar. Sim. Tá? E querendo ou não, nós, com os nossos indutores de crescimento, não dá para falar que vai ser ruim. E é legal que foi feito aquele master plan até 2047. Master plan. E nele já prevendo isso. Você vê que algumas coisas já estão acontecendo. Sim. Em 5 anos, porque lá é de 2017, o master plan. Justamente isso, a mão de obra que vem é uma mão de obra qualificada. Sim. O que acaba deixando mais dividendos para a cidade. Né? Nós temos aí 2 ou 3 hospitais grandes para se instalar ainda em Maringá. Hospital da Criança, entre outros que estão vindo. Então você vê a mão de obra que está vindo, a tecnologia. Hoje, principalmente com a pandemia, o pessoal assume muito mais projeto. Cada vez mais você precisa de mais mão de obra qualificada para a tecnologia. O que isso está atraindo também para Maringá. Então você vê. E isso o mercado imobiliário reflete. Mas, pessoal, como que está lançando coisa? Lança. E vende. E hoje o Maringá não é só a região de Maringá. Hoje o Brasil inteiro está comprando Maringá. E o cenário nacional, tem algumas entidades que eu sigo. Antes da pandemia, tá, nós estávamos com perto de 18 meses para acabar o estoque de lançamento. 16, 18 meses. Então, se o Brasil parasse tudo, a gente tinha ali 16, 18 meses para a gente poder estar vendendo. Isso se reduziu para 10 meses. Por consumo, por 2 fatores que induziram isso. Uma delas que as repartições públicas fecharam por causa da pandemia, então não deu para aprovar projeto. Nada, parado. Parado, certo? Você trabalha com isso. Sim. E a segunda, tá? Que houve a necessidade das pessoas fazerem essa mudança, essa mudança de comportamento social. Sim. Quem estava no apartamento quis ir para uma casa, ir para uma área de lazer. Quem estava na área de lazer quis buscar uma outra alternativa. Houve essa mudança esse trampolim social. Sim. Que gerou a nossa movimentação. E querendo ou não, nós temos uma geração de 25, 45 altamente produtiva. Sim. Muito. Isso aí eu falo produtiva. Que eu tiro o chapéu, Nelsinho, que nós vamos ficando para trás, né? Sim. Vendo os filhos de vocês... Entendeu? Eu tô com 43 agora que eu tô pensando na vida. Pessoas com 20 anos já estão pensando na vida e a gente
com 43 querendo Com a pensar. ideia formada, né? É. 20 anos com a Sim, ideia formada. exatamente. Um crescimento muito rápido, né, Silvio? Que a gente nem sabia que a gente queria com o ontem- vídeo. Jogar bola. Ontem eu tive acesso a uma informação que eu não sabia, né? Que agora essa nova geração chama Alfa. Alfa? Alfa. Nós participamos de um podcast que a gente falou do Tem a geração... milênio. Eu sou Milênio já ficou velho, já. O menino é velho. Não, então, eu estou me preparando agora, né, aos 63 anos, para entender o que é que essa geração alfa está pensando. Meu pai amado. Mas o que é pior ainda, a gente tem que entender como que todas as gerações vão trabalhar junto. Porque as pessoas estão chegando mais velhas com condições de trabalhar e energia. E tem uma, então, antigamente você trabalhava talvez com uma ou duas gerações diferentes. Hoje você trabalha com 4 dentro do mesmo ambiente. E você tem que entender todos, cada um tem que lidar de um jeito. Sim. Tempos atrás, algumas semanas atrás, eu recebi uma informação muito interessante que a gente ainda era, na nossa geração, era um imigrante digital. Falei, cara, você conhece essa expressão imigrante digital? Tem imigrante e tem o nativo digital. Tem o nativo digital. Cara, eu sou imigrante digital, sabe? E eu vou ter que entender e conviver com os meus filhos e netos que são diferentes disso. Cara, eu tô roubado. Mas é incrível, né? Que a gente pega as crianças... Dando risada porque meu filho vai fazer 9 anos agora. Rapaz, ele pega, ele edita um vídeo para mim. Ô pai, vou editar um vídeo lá para tua empresa. Eu falo, louco, filho, mas como assim? Me ensina o papai, né? Eu também preciso editar para comunicar isso aí. E ele já pega, tem um não sei o que, CUT, não sei o que, um novo aplicativo aí, que é o CUT, sei lá, o nome do aplicativo. Olha eu. E a gente vai ficando para trás. Não, mas o meu com 1 ano e 8 meses, ele já seleciona o vídeo que ele quer. Sim. Eu lembro que... Ele pega no celular assim... Ele fica com o dedinho assim, com o dedinho, 1 ano e 8 meses. Mas já ocorreu com Exatamente vocês? Tinha uma Coisa filha de louca. uma amiga, tava mostrando o álbum de foto. Aí ele fazia assim, ó. Álbum de foto, queria Ela sair. pressionava o dedo como se fosse passar para a próxima foto. Ela não tinha entendido Na foto, na foto. Ela não tinha entendido que aquilo era um álbum. Eu falei, nossa, gente, a menina não tem nem 1 ano, mas Agora, ela já é agora a totalmente máquina de digital. escrever é um negócio moderno. Porque você já escreve, já imprime na hora. Com certeza, com certeza. Eu fiz curso de Precisa mandar datilografia e imprimir. tudo. Mais fácil, você já vai escrevendo, já vai Tampava imprimir. as teclas, né? Isso. Mas E assim, né? não, mas querendo ou não, você digita melhor, né? A velha geração que fez Quando o papo é bom, datilografia, passa né? rápido, né, velho? Tá Não, louco, olha. eu tô 1h30 Falei? já. Ela tava rapaz. preocupada, tá vendo? Não, ai meu Deus. Ai, tá vendo como que é gostoso, legal? Mas é bom, É né? gostoso conversar, Gostaram? é verdade. Gostou, Gostei Silvio? muito, Bacana, gostei bacana. muito. Bom, né? E só o Essa seguinte, ativa. pessoal, isso aqui é só um aperitivo do que a gente vai ter pela Isso frente. aí é Vai só ter uma live amostra. com essa galera aqui. Vai ter um monte Vamos de estar nas coisa. imobiliárias visitando vocês. Exatamente. Fazer Tem um umas monte de almofadas. coisa aí Legal. para Sejam explorar ainda mais o bem-vindos. conhecimento do Ideias. Silvinho, da Marisa. Que se deixar, a gente fica falando a tarde inteira aqui, mas a gente tem que... Né? Daqui a pouco o pessoal não vai querer assistir mais a gente. Mas- Pô, 1h30, tô fora, não vou ficar assistindo esses dois, não. Bom, Os 4, né? Bom, o Silvinho não vou quatro, nem né? perguntar por que Maringá é diferente, né? Já falou bastante. Já Falou, já tudo aí. explanou. Já Justamente falou. isso, o slogan da Vendendo Maringá, igual você mesmo falou, nós estamos vendendo Maringá, né? E aqui a gente vende quem? Os melhores profissionais que aqui moram, né? Então, quando veio a ideia da Central fazer a parceria com a Vendendo Maringá, na hora a gente já falou, não, estamos dentro. Eu acho que a ideia principal é justamente essa, a gente ter os melhores profissionais do ramo para poder vender o quê? A gente vende o quê? A melhor cidade do Brasil. Ela já é vendável. Nós não estamos vendendo uma coisa que não é a segunda, nem terceira, nem a última. Nós estamos vendendo a melhor cidade do Brasil. Isso aí. Então, quando o Marcel teve a ideia de criar essa empresa, né, Vendendo Maringá, foi justamente isso, né? O que eu vou vender? Foi indo para São Paulo, numa dessas reuniões, que voltando de avião, eu vi uma família e estava uma senhora do meu lado e 2 moças e uma criança no meio no avião. E essa criança estava passando mal com enjoo, né? Daí eu falei, tira o tablet dela, porque ela está enjoando por causa do tablet. Daí ela tirou, melhorou. Daí a senhora do meu lado me agradeceu, nossa, muito obrigado. É minha neta que está ali, ela está passando mal. E as 2 outras são minhas filhas. Eu falei, vocês, que legal, para onde vocês estão indo? Para Maringá. Eu falei, eu achei que vocês iam parar em Maringá e para outro lugar. Não, nós vamos morar em Maringá. Eu falei, morar em Maringá? Mas de onde vocês estão vindo? Belém do Pará. Eu falei, mas vocês conhecem Maringá? Não, não conhecemos.
só através de informações e pela internet. E eu falei, mas por que vocês estão indo para Maringá? Não, nós estamos mudando de mala e cuia. Tá os cachorros aqui embaixo do avião. Nós estamos vindo de Belém do Pará para poder morar em Maringá. Eu falei, mas por que a senhora escolheu Maringá? Porque eu cansei de passar dificuldades. Eu estou indo para a melhor cidade do Brasil, se morar. Eu quero uma qualidade de vida para mim e para minhas filhas. Eu falei, mas... Ela falou assim para mim, e eu só não mudei antes porque eu não tinha alguma pessoa, alguém, para poder me ajudar a achar uma casa. Uma referência, né? Uma referência nisso. Que legal. Daí eu falei, poxa vida, né? E eu aqui trabalhando com cartório, tenho amizade com todas as imobiliárias de Maringá, vou vender Maringá. Daí eu tive esse plano de criar vindo Maringá. Mas chamei essa figurinha. Aqui em Maringá nós temos, sei lá, 400 e poucos mil vendedores de Maringá. Isso. A gente tem tanto orgulho dessa cidade que a gente encanta as outras pessoas. É isso mesmo. Porque quando eu estou em algum outro lugar que conversa sobre Maringá, fala assim, nossa, você adora Maringá. Eu falo assim, é que Maringá é muito bom. E aí ontem na Assim eu estava observando o pessoal, porque a gente resolveu lá na Assim Mulher, descrever lá para o Luiz Marinho, que ele ia dar palestra à noite lá, um pouco de Maringá. E a cada um que falava, era mais orgulho. Então, quer dizer, isso, né? Elogiar, né? Exato. Foi o que nós falamos aqui no começo. Eu falei, não, eu vim aqui para te elogiar. Daí o Silvinho falou, você já veio preparado. Não é verdade? O elogio faz bem pro ego. Isso, nós todos, temos, mas é que nós temos muito orgulho da nossa cidade. E aí a gente sempre fala que a gente tem que encantar o cliente. E eu acho que quando você se encanta com o produto, é muito mais fácil de você vender. Bem e isso. nós somos encantados por Maringá. Então, vão vir muitas pessoas de fora, porque cada um que cruzar com os 400 e poucos milhões de... Milhões não, exagerei um pouquinho. Mil vendedores de Maringá vão querer morar aqui. Não, mas tem os outros maringaenses que moram no mundo aí também. Todo. Mundo divulgando de Maringá, né? 450 que estão morando agora. Esses outros todo lugar aí. que você chega tem maringaense. Aí onde você fala de Maringá, todo mundo elogia, né? Sim, Maringá. Todo mundo elogia. É incrível. Eu falei, Maringá é vendável, não é uma coisa que não dá para vender. É uma coisa fácil de vender. Por isso achei fantástico, achei maravilhoso o nome, sabe? Do Vendendo Maringá, que é o que a gente faz constantemente, sabe? E aí quando você traz os profissionais para poder... Obrigado, agradeço assim imensamente de poder estar nesse hall de pessoas para a gente poder estar aqui vendo de Maringá. Mas a gente que agradece a Central, a vocês, que eu tenho certeza que vai ser um elo muito grande. Sim, apenas o começo. Apenas o começo, que isso aí vai ser um iceberg, né? Uma ponta, para a gente poder arrebentar para fora, não só Maringá, mas como para fora de Maringá, e impulsionar esses nossos vídeos e mostrar o tipo de pessoas qualificadas que Maringá tem, que pode atender a todos que moram, não só aqueles que estão lá em Orlando, que vendem também, mas em Maringá também somos e podemos ser melhores, somos melhores. Mas a ideia da Vendendo Maringá sempre foi isso, trazer sempre as melhores referências, porque essa cidade é a melhor cidade do país, porque ela tem os melhores profissionais que trabalham aqui também. Eu tenho certeza que quem tiver chegar de fora aqui vai ser muito bem atendido por muitos profissionais e procura Central, as imobiliárias da Central, gente. Tenho certeza disso. Que vocês vão ser muito bem atendidos e referência em Maringá. Só agradeço a parceria e o que precisar, estamos aí à disposição. Bom, a gente agradece, né, Marisa? Prazer estar aqui com vocês. Mandando lembrança para a chefa, mandando a lembrança para o Nelson. O Nelson, companheiro de várias batalhas, aí passamos... eu não falei, mas Nelson é um grande amigo do Rotary, conhecemos há muitos anos. E o seu Nelson sabe disso, né? A gente resolveu um grande problema de 22 anos, né? Recente. Eu acho que, Nelson, somos poucos que conseguem ter essa vitória, e ele sabe disso, tá? E a gente teve que enfrentar uma situação difícil jurídica, mas a gente conseguiu provar que a gente estava certo. Sim. Tá? Com certeza. Agradecer você mais uma vez, Marcel, pela oportunidade de a gente estar aqui. Tá? Com certeza, se minha mãe pudesse estar comunicando, ela estaria agradecendo você. Sem dúvida. E daquele jeitão que ela falava, né? Não, 7 vezes 8, 6 vezes 7, 7 vezes 6. Né? E você tinha que responder na hora, e é este jeito mesmo que a gente foi criado e da gente poder estar sempre pronto para ajudar as pessoas e pronto para estar atuando. É isso aí. Muito obrigado. Isso aí. Muito obrigada, meninos. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês são muito gentis. Já os conheci antes, mas muito gentis, muito acolhedores aqui no programa. É um prazer estar do lado do Silvinho.
amigo de longa data, já fizemos pós-graduação junto também. Levava até bolinho no meu aniversário, mas brigava comigo todo dia. É um relacionamento muito gostoso que a gente tem dentro da Central, de intimidade. A nossa filosofia da gente ter ética e respeito dentro do mercado, ela não precisa ser seguida só pela Central, ela deve ser seguida pelo mercado imobiliário como um todo. A nossa cidade merece profissionais assim, o nosso país merece profissionais assim. A gente precisa de um país mais ético e vamos, nós, no mercado imobiliário, fazer a nossa parte. A Central fica de portas abertas para todos, inclusive para vocês. Também é um prazer fazer parceria com vocês. Vamos divulgar. Vamos vender Maringá, vamos divulgar a através Central, da Central e vamos divulgar o que a gente tem de melhor. A gente vai tem mostrar site, também, mas né? fala o site da Central. Centralimob.com.br. Centralimob.com.br. É isso, e no Instagram também, Central Imob, Central Imob, no Facebook Central Imob. Tranquilo. Show de bola. Fechou. E agradecer a você que está assistindo a gente. Logicamente, agradecer primeiro a Deus pelo dom da saúde, pelo estarmos todos presentes aqui. O Silvio recentemente passou por um perrengue aí, sabemos da dificuldade. E agradecer essas duas figuras emblemáticas aqui de Maringá. É isso aí. E não tenho a palavra para agradecer essa parceria, tá, Marisa? Da Central Imob com a Vendendo Maringá. É um sonho que vocês estão ajudando o Marcel, ao Nelsinho. E a gente tem certeza que nós vamos fazer o negócio acontecer. E agradeço imensamente ao Silvio pelas palavras aí. E só temos a agradecer a todos aqueles que puderem nos compartilhar, impulsionar e divulgar não só a Central Imob, mas também a Vendendo Maringá e aquele todo maringaense que ama um pouquinho da sua cidade, sabe do que a gente conversou aqui agora. Então, é isso que a gente gostaria de transmitir a você. Saber que Maringá não é uma cidade só para você dormir, mas sim para você amar ela e criar laços de familiares e amizades. E que Deus esteja presente na vida de todos vocês sempre. É isso aí. Quem vem de fora vai ser sempre bem recebido, tá bom? É isso aí, gente. Vendendo Maringá. Valeu, Maringá. Aí. Central Imóvel. Que assim seja, né? Aê, valeu. Um abração a todos. Que Deus abençoe. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, gente.